Saudações almas confusas que habitam este planeta. Vocês estão no podcast de garagem. Eu sou o Cello. E eu sou a Marina. Não há como começar o podcast, esse episódio, sem falar que santa sacanagem, Batman, são 80 anos. Não são 80 anos, são 80 anos mais um, porque aqui no podcast de garagem a gente é diferentão. 80 anos mais um. É isso aí. Estagiário, já sabe o que fazer, né? Tira essa trilha sonora meia boca aí de jazz, do desenho lá da Pixar, que até agora ninguém descobriu qual que é, e bota a trilha do Batman, porque é isso, a gente vai falar de Batman 80 anos mais um. E toda vez que eu falar Batman, eu vou tentar falar assim, Batman. Não tem, nossa, tá. E quem é que te trouxe aqui na garagem, chefinha, pra poder fazer isso? Vamos inverter agora, você faz a primeira pergunta, eu faço a segunda. Eu vou fazer... Nossa, gente, que nervoso. Tá bom. Vamos primeiramente pro dia do Batman 80 mais um, a gente trouxe o dono da garagem. André, me conta uma coisa, se a gente enfileirar tudo que você tem do Batman, quantas voltas a gente dá na borda da Terra plana? Na borda da Terra plana. Dá pra chegar na borda. Dá pra chegar na borda, né, André? Dá pra chegar. Muito bem, muito bem. É pouca coisa. Fora isso, fora grande Andrezinho, que é dono, proprietário aqui da garagem, que nos fornece o espaço para que possamos fazer essa zona chamada podcast. Temos também meu irmão de fé, camarada, Bunnyman. Bunnyman, que é o cara que eu conheço, assim, que pelo menos o primeiro cara que eu conheci que mais gosta de Batman, que coleciona as paradas de Batman. Batman não. Bunnyman. E pronto. Foram 80 anos mais um. A pergunta é, será que na festa de 80 anos do Batman teve bate-picolé, bate-brigadeiro? Como você acha que foi a festa de 80 anos do Batman? Olha, o pessoal bateu palma pra caramba quando rolou o pique-pique. Teve bate-palma. Já foi a primeira pergunta. Vai anotando aí, estagiário, quer dizer, a primeira piadoca. Vai anotando. Muito bem, muito bem. É isso aí. E então, chefinha, o que a gente faz agora? Agora a gente chama o nosso terceiro convidado, porque nós estamos diferentex. Isso, tá fudido o estagiário, vai editar. O estagiário aprendeu a editar agora, então a gente tá ficando audacioso. Dudu, com internet. Me conta uma coisa, Bruce é um nome aceitável pra uma criança na atualidade ou é muito poser? Eu vou responder igual o Batman. Bruce sempre será um nome aceitável. Qualquer situação. Então tá bom. E, ô Batman, abre a porta da garagem, vai. Abre a porta da garagem. Você está no podcast De garagem. Sim, vamos lá então, Batman, né, cara? Assim, minhas queridas almas confusas que acompanham esse podcast, vocês não têm ideia do que é a pauta deste programa aqui. Nós que somos pessoas que invariavelmente não seguimos a pauta, estamos aqui com os nervos em frangalhos, por não saber exatamente como tratar com uma pauta desse tamanho. E, pra variar, eu vou começar saindo da pauta e pergunto para o senhor pauta, que é o André. Andrezinho, por que o Batman oferece esse fascínio entre as pessoas? Por que as pessoas acham o Batman um herói tão fascinante? Por que ele é tão diferente, assim, dos outros heróis? O que o Batman tem? Cara, eu acho que é um mix de coisas. Eu acho de verdade que é primeiro porque é um personagem que é humano, então a gente consegue se relacionar com ele, apesar de que, né, humano de história em quadrinhos. Humano de história em quadrinhos, é verdade. Mas assim, mas acho que tem isso mesmo. Ele é humano e ele é um personagem que ele tem é um personagem bem flexível no sentido narrativo da coisa, assim, por ele ser humano, ele tem muitas fraquezas, então você consegue criar vários tipos de história com o personagem, você pode abordar ele de uma forma, sei lá, mais emocional, ou de uma forma mais psicológica, ou mais de ação, física e tal, então ele como personagem é um personagem muito rico, assim, em termos de possibilidades de histórias, e acaba que você tem muita história muito boa do Batman, tem muita história merda também, mas tem muita história muito boa, então é um personagem que ao longo do tempo, todos os caras que trabalharam ou trabalham com quadrinhos, assim, os mais tops, todos escreveram em algum momento, trabalharam com Batman. Então, assim, ele tem uma história muito, muito rica também. Então, acho que é isso, cara. Eu gostaria de ouvir a opinião dos outros do painel, pra saber se concordam com a minha análise altamente abalizada. Painel. Comic Con, é a Comic Con do PDG. PDG Com. Dudu, Oi. você aguenta escutar a história de
origem do Batman de novo? Você aguenta assistir a história da origem do Batman de novo? Não aguento, cara. Tô com medo desse próximo filme aí. Tô torcendo pra não ter mais nada de origem, que teve até no filme do Coringa. Aí tá foda. Pois é, se tiver colar estourando e voando de novo, eu levanto do cinema e vou embora, hein? Já vou avisar. Brincadeira, velho. Não, cara. Brincadeira, velho. Eu só não levanto e vou embora porque provavelmente eu vou assistir aqui e o ingresso vai ser caro. Então eu não levanto e vou embora. Mas que eu vou ficar chateada, eu vou ficar. Eu vou ficar chateado. E Bunnyman, me conta uma coisa. Você mandou uma foto pra gente de uma revista aqui. Ela é sua desde sempre ou veio de um sebo? Ela é minha desde quase sempre. Eu não comprei na época, mas eu comprei próximo da época. Esse aqui, pra quem não sabe, quem não tá vendo aí, o amigo ouvinte, é o número 1 do Batman, mas não é o número 1 lá de 1940, né? É o número 1 da editora... Pô, Bunnyman, por um segundo, eu imaginei que você fosse um milionário, cara. Eu ia ficar... Vamos vender esse negócio. Sério. Mas eu conheço um tal de Wayne aí, enfim, ele é um pouquinho mais rico do que eu. Não, mas essa daqui é a primeira edição quando a editora Abril começou a editar as revistas da DC Comics, né? Eles começaram com a Marvel e em 84, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que é isso mesmo. Em 84 eles começaram a lançar a primeira do Batman, a primeira do Superman, que chamava Super-Homem na época, e Heróis em Ação. Então, pra você, amigo ouvinte, eu tenho aqui um exemplar do número 1 do Batman, aqui de 84. Bem bacana. E tá em um estado até que bem conservado. Bem conservado. Tem que ver quanto vale isso aí, viu? O Batman pode estar sentado no dinheiro aí, cara. Aqui no Brasil, você sabe que não vale muito. O pessoal costuma vender os packs, né? Então, do 1 ao 10, do 11 ao 20 e tal. É difícil você encontrar pra vender, mas quando encontra, não é tão caro. Difícil é você encontrar mesmo. Por incrível que pareça, ser um item, entre aspas, raro, não quer dizer que ele seja caro. Às vezes uma revista dessa você compra por R$30. É verdade. Na época que a gente veio pra cá, eu até olhei pra vender uma parte da minha coleção de quadrinhos, porque eu não tinha como trazer tudo. Um absurdo. Mas primeiro que eu, assim, já não tava muito animado pra vender. E aí, vendo quanto que os caras pagavam, realmente você fala, cara, não vale a pena. O valor emocional é tão grande que você fala, pô, o cara vai lá... É muito maior. Exato. Você fala, não vou vender. E você acaba até absorvendo muitas vezes. Fala, não, eu vou ficar aqui, arranjo um cantinho. Eu fiquei muitos anos com a maioria das minhas revistas, porque esse apelo emocional é muito grande, né, cara? Às vezes você lembra onde você comprou. Eu lembro até hoje, a primeira HQ que eu comprei, enfim. E aí os caras não querem pagar esse valor emocional, obviamente, né? Não é. Hipoteticamente falando, se a gente tivesse em nossas mãos a revistinha número 1, igual a moedinha número 1 do Tio Patinhas, quanto valeria? Puta merda. Hoje? Eu não sei. A primeira foi Detective Comics, né? Os senhores são mais versados do que eu aí. É a primeira aparição, né? Eu lembro que o Nicolas Cage tinha uma Action Comics do Superman, né? E era uma fábula, era mais de... não sei quanto que é. Você Te fala agora quanto é. Tô olhando aqui no eBay. $38 mil, é isso? 500? Então, mas aí depende do grau de conservação da revista. Não tô vendo outra coisa. Do estado de conservação. Mas tem, uma Superman 1 aqui. Não, essa aqui é outra. 9.4, $650 mil. Hã? Uhum. Eita, não, é outra revista que eu tô olhando. 650 mil. $1.000? É. Santa sacanagem, Batman. E a do Batman 1 Santo cifrão, tá 525 mil. Caralho, velho. É caro. Se você tem alguma revistinha dessas, manda pra gente. Isso, manda pro Na caixa estagiário. postal do podcast de garagem. Estagiário, você gosta de Batman? Não, o estagiário, ele é jovem. Ele gosta do quê? Caraca. Deadpool? Ih, fraquinho. Mas, senhores, vocês estão aí já empolgados falando do valor, isso aqui e tal. Então, digam, como é que começou esse amor pelo Batman? Da onde veio essa ideia? Falando do ponto de vista emocional, onde que vocês falaram, pô, tá, esse aqui é o herói que eu vou levar pro resto da vida? Bunnyman, começa você. Da onde veio o gosto pelo Batman, cara? Cara, eu não lembro se foi pelos Super Amigos ou pelo... Enquanto isso, na sala da justiça... pelo seriado, né, dos anos 60, né, que passava nos anos 80, não sou tão velho assim, ou foi pelos próprios quadrinhos. Eu acho que os quadrinhos veio um pouquinho depois, mas
mas eu tenho essa dúvida se foi pelos Super Amigos ou foi pelo seriado. Inclusive, eu cheguei a capular aula nos meus altos 6 anos de idade durante um mês. Criança delinquente. Quando eu tentar contar rapidamente, eu gostava tanto daquele seriado dos anos 60 que minha mãe ia trabalhar e eu estudava de manhã e meu pai já era aposentado e ele ficava cuidando de mim, né? Então ele me levava pro prezinho e depois me buscava, meio-dia eu tava em casa, missão cumprida. E passava 8 horas da manhã, se não me engano, era na Globo na época. E 8 horas da manhã eu já tinha que estar no prezinho. Eu falava, pai, pô, deixa eu ver, né? 8 horas da manhã é o horário nobre e bizarro, né? Exato. É às 8 da noite, só que não. Exato. Aí eu falava, pô, pai, deixa eu ver só hoje, né? E esse só, ele falava, tá bom, só hoje. E esse só hoje ficou um mês. Até que minha mãe chegou chegou algumas horas mais cedo do trabalho e falou, moleque, o que você tá fazendo aqui? Cara, pô, por que você não levou ele pro... Não, o menino queria ver televisão, eu deixei. Meu, foi uma briga em casa e fiquei um mês, né? Eu lembro até hoje, eu voltando pra escolinha e a tia batendo palma. Nossa, a gente não tinha... Naquela época, o telefone era uma raridade, né? E ficaram todo mundo feliz, pensaram que tinha acontecido alguma coisa comigo, enfim, tudo tal. E meu pai foi passar o cara, não, aqui teve uns probleminhas aí e tal, e não pôde ir pra escola. Mas o Batman me fez perder um mês de prezinho, cara. E ele e o Superman, eu acho que são dois personagens iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? A luz e as trevas, né? Então acho que um completa o outro e eu tenho esses dois no coração desde sempre, mesmo sendo um marmanjo de cabelo branco, cara. E quando então você viu os dois na tela do cinema, deve ter tido um orgasmo. Guarde essa informação pra depois, porque a gente quer saber do Dudu. Dudu, da onde veio a paixão pelo Batman? Com certeza foi do desenho do Super Amigos, sim. E aí, quando eu era criança, eu não sei qual idade, cara, eu fiz um aniversário dos super-heróis e eu queria vestir de Batman. Você foi nesse aniversário. Eu tô sentindo que tá vindo um rancor aí. Foi de Superman e eu fui de Batman, porque era o meu aniversário. Queremos foto disso, pelo amor de Deus. Com certeza. Mas a minha mãe me fez o favor de comprar um pijama do Batman. Porque tava muito calor. Meu aniversário é em fevereiro, eu não faço. Então eu não tinha um pijama nem com manga comprida, nem nada. Eu fiquei chateado porque não era calça, não era manga comprida. Isso eu não esqueço nunca. Era uma bate-bermuda com uma bate... Não tinha os bate-músculos. Era uma bate-bermuda, não tinha. Uma Nossa, bate-camiseta. esses uniformes agora, né? Essas fantasias de agora são incríveis, cara. Cara, fala a verdade, dá vontade de ser criança hoje em dia, né, meu? É muito legal as Não, hoje é fantasias. muito mais legal. Porra, muito Essa mais festa legal. traumatizou todo mundo, porque eu lembro, como se fosse hoje, também que eu fiquei indignado que a minha fantasia de super-homem era uma camisa regata. Era uma regata de super-homem. Era uma regata de super-homem. E eu falava, mas o super-homem não usa regata. Era uma regata de super-homem, exatamente. Super-homem do Havaí, né, meu? Pô, inacreditável. Pô, essa de fantasia é complicada. Quando eu era criança, né, a gente queria ter fantasia de tudo um pouco. E minha madrinha me deu uma camiseta do Robin, cara. E eu falei, isso é muito madrinha, errado, por que não é né, do Batman, meu? Não, porque tem o R de Ricardo. Eu falei, não, Nossa. tá errado. Errou feio, errou rude. Mas você deu sorte que não ganhou a roupa do Ricardito, então. Pô, tá horrível, né? O André não falou de onde veio o gosto dele pelo Batman. Manda lá. É desde sempre, desde o berço, né? Desde sempre. Mas eu tava lembrando que quando eu era na idade que o Dudu tá falando, que a gente era pequeno, eu gostava mais do Super-Homem, na época do desenho animado daquele Super Amigo. Quem chamou esse cara? Que? E aí eu passei a gostar mais do Batman, foi quando teve aquele filme maldito de 89, Não do Tim é Burton. maldito. Esse filme não é maldito. Ai, Vamos chegar lá. vamos Vamos falar Qual é o de chegar lá. 89? Qual que é o de 89? É o do Michael Keaton. É o Batman do Tim Burton. Ah, do Michael Do Keaton. Michael Keaton, Puta que isso. é Esse horrível. filme não é E maldito. eu Peraí, lembro que quando mas você tá 50 anos depois, hein? então. Vamos guardar. Exato. Mas quando eu vi o filme, eu fiquei maluco. E aí, na casa do pai do meu padrasto, ele tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca ele tinha um monte de quadrinhos. E aí eu comecei a procurar lá coisas do Batman e tal. E, cara, totalmente esbarrei no Cavaleiro das Trevas. E aí eu li. Nossa. E tinha o quê? 11 anos? 10, 11 anos? Cara, fiquei maluco. E aí... 9 anos, 89 o Batman. O filme, né? O filme, 89. É, por aí.
Por aí. 10, 11 anos você Aí tinha. ele descobriu que o pai do padrasto dele tinha uma biblioteca e a biblioteca começou a sumir as revistas e ninguém até hoje sabe quem foi. Ah, então. E a biblioteca tinha um livro específico que quando você puxava, abria outra biblioteca na parede, que nem a casa do Batman. Escondida. Que nem a Telefone Batman. vermelho. Exatamente. Então, pra quem não sabe, pra você, ouvinte do podcast de garagem, que assim como eu é apenas um entusiasta e fica empolgada com os filmes e quer só entender um pouco mais, pra você que não sabe, o Batman, ele apareceu, a primeira história dele foi nos anos 40. Foi em 1939, certo? Exato. 1939 é anos 40? Exato. Não. Anos 30. Tecnicamente não, né? Mas. Ah, mas que não. cara, Essa foi a discussão de janeiro e nós já passamos de janeiro de 2020, gente. Vamos lá. Qual foi o impacto dessa história, André? Como é que essa história apareceu no mercado de quadrinhos? Qual que foi o impacto? Então, isso é uma história interessante mesmo, porque nessa época, a revista em quadrinhos era uma coisa relativamente nova, assim, existia história em quadrinhos, mas era publicado em jornal, né, era tira de jornal. E aí, depois começaram a aparecer as histórias em quadrinhos, em meados dos anos 30, e em 1938 saiu a famosa Action Comics número 1, que foi a história da origem do Super-Homem. E essa história foi tipo essa revista foi uma mega sucesso. Os caras começaram a fazer um dinheiro absurdo com esse negócio, e daí algum editor da revista lá chegou para um pessoal, os criadores lá, e falou: gente, o negócio é o seguinte, preciso de um outro herói aí, que seja do mesmo estilo desse Super-Homem aí, vamos fazer dinheiro. E isso caiu no colo desse cara chamado Bob Kane, que na época tinha Bob Kane. Quem? Cara, isso é sério que vai fazer essa piada? Caralho, puta merda. Essa piada sim está há 80 E anos. esses são os inputs do Marcelo no episódio de hoje. Basicamente é isso. Na hora que chegar no A Piada Mortal e no Cavaleiro das Trevas, eu começo a falar sério. Por enquanto eu só vou aloprar. Tá. E o cara era moleque, o cara tinha 20 e poucos anos lá. E ele bolou esse personagem, falou, pô, legal. Ele pegou lá um monte de influências de personagens da época, de Sherlock Holmes, o Sombra, o Fantasma, não sei o quê, e bolou. Não tem a influência do Zorro também? Do Zorro também. E vocês já viram como que era a primeira versão do Batman? Não. Que era com a roupa... Vocês não viram isso? Que é uma roupa vermelha. Batman tinha roupa vermelha? Sim, tá na primeira versão do Bob Kane. Ah, tá. Não, é verdade. Isso era o Batman, quando o cara criou. Então ele tinha essa roupa vermelha, ridícula, mais ridícula do que a outra. E aí ele usava essa máscara sabe, essa máscarazinha aqui de baile que não Puta, serve pra nada. E tinha essa asa de morcego. O fantasma vermelho com asa. É tipo um fantasma... Sem máscara. Um fantasma sem máscara e com uma asa de morcego por trás. E aí o cara mostrou essa ideia pra um colega dele lá, que era o tal do Bill Finger. É o Space Ghost. Igual a máscara de Space Ghost. Ele entregou pro cara... Space Ghost. Esse Bill Finger. E o cara falou assim, cara, isso aqui tá uma merda. E aí, tipo, deu uma redesenhada no negócio. Não sei se o diálogo foi exatamente esse, mas imagino que tenha sido isso. Deve ter sido. Assim, por que a gente, em vez de vermelho, né? Pinta o cara de preto, vamos fazer um negócio mais, né? Bota o capuz no cara e tal. Então, o Batman que a gente conhece hoje, ele teve essa colaboração desse cara chamado Bill Finger. E eu tô falando isso que é curioso, porque esse cara só foi creditado oficialmente em 2015. Sim, demorou uma criação do cara, né, Batman. meu? Eu achei que Exato. que ele começava com azul e cinza. Ele começou com azul, com preto e cinza, ele já então. ele já era preto e cinza. Para as almas confusas que nesse momento não estão vendo a imagem, basicamente é um camarada vestido um colã vermelho, com uma cueca preta por cima do colã vermelho, um cinto amarelo e um check. par de botas pretas. Ou seja, é um herói como outro qualquer, não é? É o Space Ghost, gente. E asas de morcego, né? As asas de morcego. É isso. E loiro, detalhe, loiro. E a capa, E com o pega rapaz, aquele cabelinho pega rapaz que o Superman tem. Tá muito errado. Quando Isso o cara é muito falou errado. que tinha que ser parecido com o Superman, o cara levou a sério, né, cara? Que Levou a basicamente sério. é um Superman albino. Vamos dizer assim. Parece o Flash Gordon, né? Vestido. Zoado. E essas cores, essa composição lembra um pouco da Batwoman, né? Eu acho que dos anos 40 também, né? Que surgiu a Batwoman. Não sei se vocês lembram. Que tinha esse uniforme... Que era meio amarelo, né? Era meio, né? Nada a ver, assim. Me A lembra Batwoman ou a Batgirl? Não, Batwoman. Era, não sei que, Kane lá também. É, Cat A Kane. Kate Kane? Cat Kane, isso. Cat quem? Ai, caralho, velho. O Super-Homem, ele era um herói do bem, né? Ele tinha os... A gente não vai virar pro Super-Homem, tá, gente? Eu sei que parece que eu tô desviando da pauta, mas faz sentido. Ele era um super-herói, assim, que voa, né? Ele tava sempre... Ele funciona com a luz do sol, etc. E o Batman, ele é realmente esse oposto do Superman. Mas ele já era, assim,
bem dark nessa época, sabe? Ele já era esse detetive no início, ele já era mais sombrio. Sombrio. Ele era, né? Ele foi criado desse jeito. Ele meio que foi criado pra ser um contraste mesmo com o Super-Homem. Então eles pegaram alguns elementos. Pô, o Super-Homem é o cara exatamente o que você falou, né? Do sol, do dia, e é um cara heróico, não sei o quê. Vamos colocar um cara nas sombras aqui, uma coisa mais... O conceito dele já era meio que um anti-Super-Homem, assim. Entendi. Isso já foi proposital. E aí eles, nesse início, eles já trouxeram os vilões ou não? Ou alguns? Como é que foi essa questão? Porque onde se cria, né? Um herói se cria o anti-herói. Então, certamente, pra que tenha história, os vilões foram criados. Foram os vilões que a gente conhece hoje? Tinha algum que foi o primeiro e não existe mais? Como é que foi isso? Quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro vilão do Batman? Não, o primeiro vilão acho que não tinha, assim, primeiro vilão no sentido da primeira história e tal, era aleatório, mas assim, os vilões que a gente conhece hoje, todos são, a maioria... A primeira história foi o colar de pérola quebrando, nananá, essa a gente pula. A primeira história não faz o menor sentido, porque ele é amigo do comissário Gordon, e eles estão, tipo, conversando, assim, aí toca o telefone, o comissário Gordon atende, fala assim, teve um assassinato aqui e tal, e vira pro Bruce Wayne e fala assim, que você não quer me ajudar a investigar isso aqui, não? Ele fala, beleza, não tô fazendo nada mesmo. Você tá de sacanagem que foi assim. É nesse nível, a história. É nesse nível. É muito bizarro. Detalhe da cena é que o Bruce Wayne tá fumando cachimbo, né? Não. É muito saudável pra um cara atlético ficar fumando cachimbo, cara. Mas enfim. Você, meu amigo milionário que tá aqui do meu lado, gostaria de investigar um assassinato comigo, já que você não tá fazendo nada? Porra nenhuma? Tipo isso. Tá, vamos lá. É muito doido. Muita motivação. Mas os vilões que a gente conhece, assim, os clássicos, são mais ou menos dessa época, assim. Eles são tudo da década de 40, assim, Coringa, Mulher-Gato, Espantalho, Pinguim, todos esses caras vêm dessa Duas época. caras. Exato, eles já são... Só que assim, né, é claro que depois eles foram tendo várias reinterpretações, né, mas a origem deles é por aí também. Quem que era o Arnold Schwarzenegger? Senhor Frio. Senhor Frio. Senhor Frio? Mais pra frente. Pula, mais tá pra longe. frente. Não, tá. Eu quero falar... Ele fez parte das minhas memórias, eu quero falar bem dele. Então, assim, o Batman surgiu, temos os vilões, temos a história. O público-alvo dessas histórias, quem que era nessa época? Eram adultos? Eram crianças? Pra quem que era voltada essas histórias do Batman? Cara, eu acho que isso era público, era mais infantil mesmo, assim, não era bem pra criança, né? Eu acho que era um público geral, acho que os caras não tinham muito essa noção, era pra quem quisesse comprar, na real. Acho que não tinha muito, assim, não era um direcionamento muito infantil, pelo menos no início, assim, bem no início. Depois vai ser, depois pra frente, assim, pra década de 50, 60, vai ficar bem idiota. Mas nessa época eu acho que não tinha muito isso, não. Era meio, digamos assim, jovens, né? Jovens adultos, sei lá, coisas desse tipo. Entendi. E era só revistinha? Ou tinha, tipo, a Manacão de Férias? E tinha pôster edition? Ou tinha... O Manacão de Férias. Eu tô tentando entender, gente. Eu tô usando as minhas referências de quadrinhos, dá licença? No meio da revistinha do Batman tinha lá o passatempo, encontre as pegadas do Batman. Exato, resolva o crime no labirinto e tal. Acho o nome dos vilões do Batman nas cruzadinhas, né? Essas coisas. Eu não sei se tinha o Manacão de Férias, cara. Mas, ô Bunnyman, você também teve revista antiga pra caramba, eu lembro, né, cara? Eu e o Bunnyman crescemos juntos, nos formamos juntos, fizemos muita merda juntos. E eu lembro que o Bunnyman tinha na casa dele um armário mais cheio de revista. E aí eu não sei se vocês também passavam por isso, mas sempre que eu via, de repente eu tava na casa do Bunnyman, daí eu via uma revista com uma capa interessante. Aí eu pegava pra ler dele, não, você não pode ler essa. Primeiro você tem que ler essa. E ele me dava umas 30 primeiro pra eu ler, pra poder ler aquela. Cara, sério, eu sempre saía da casa dele, tipo, com 50 gibis. Eu só queria ler uma história. Cara, esse é meu problema com esses quadrinhos de sequenciais. Eu não consigo acompanhar. Então eu só gosto de história fechada. Eu só pego história fechada. Hoje em dia eu acho que tem que ser, cara. Porque não sei se a gente tá evoluindo muito aí na pauta, mas teve vários reboots, né? Não só teve um monte, Batman, mas um monte de reboot. E aí, uma coisa que me dá paura é um negócio que você pega e de repente aquilo, não, isso aqui você desconsidera como? Eu li. Eu tava lá, eu tenho o material na mão, isso aqui existe. Isso me dá um pouco de gastura, mesmo sendo uma coisa mercadológica. Pô, você fala, como é que eu vou jogar
sei lá, 20 anos de história fora, cara. Mas enfim, tem que se reciclar, né? A principal discussão de todo nerd de quadrinhos é essa, tipo assim, isso aqui é canônico ou não é? Porque, cara, tem de tudo. Se for levar a sério essa história do que é canônico ou não é, realmente, você joga fora metade do que você já leu na vida. Como explicar, por exemplo, sei lá, a questão do Robin, né? O Robin, ele, foi no 5º ano do Batman, no 10º ano do Batman, aí você tem todos os outros personagens, né, juvenis ali, sei lá, o Kid Flash e todos os outros que se envolveram com o Robin. Como é que você explica cronologicamente que às vezes um ajudante pode ser mais velho do que o personagem principal do outro, sei lá, do Flash? Como que o Robin pode ser mais velho do que o Flash, né? Então é uma bagunça que, se a gente for colocar numa linha do tempo, ela nunca vai ser fechadinha, né, cara? Então é meio quebra-cabeça. Eu já não tô entendendo. eu já li várias linhas do tempo, assim, que tentam colocar as coisas... Você até consegue colocar numa ordem cronológica, mas, assim, realmente, cara, se você... De um personagem, mas se você for tentar juntar isso com outros, é um absurdo. E toda vez que eles tentaram corrigir isso, cagaram mais ainda, né? Essa que é a verdade. Deu merda. Sempre. Deu merda. E assim, eu quero só entender antes pra gente poder fechar esse início do Batman. No início, ele já era visto como uma pessoa solo, ou ele, né, como aquele vilão, como aquele herói solo, ou já entraram os ajudantes, os sidekicks? Os bate-parceiros. Do Batman, logo, os bate-parceiros nessa primeira leva. Então, eu sei que o Robin apareceu já, né, de cara, assim, foi um dos primeiros. Ele apareceu bem no início. Eu acho que foi um ano depois, né? Eu acho que foi em 40, né? Aqui na pauta que foi feita, tem o Alfred e a Vicky veio também nessa data parecida. Ah, verdade. É isso mesmo. Vicky veio até depois, eu só lembrei dela porque ela aparece no filme de 89, porque também não é um personagem que aparece muito, né? Eu não lembro de ter nas revistas dos anos 80, pelo que eu me lembro, pelo que eu acompanhei, eu vi uma vez, que era uma revista chamada Super Powers número 4, uma coisa bem ela apareceu só essa vez, e eu lembro que o par romântico dela, além da Mulher Gato, né, no final dos anos 80, era aquela Silver St. Clair, que era uma loira do cabelo branco, né, que apareceu bastante na época do Marshall Rock. Esperando a cor do cabelo da loira, mas tudo bem. É porque uma pessoa de cabelo branco é o quê? É o cabelo albino? Não sei como é que fala. Tá. Mas então eles não emplacaram uma Lois Lane pro Batman. Assim, não, teve várias ao longo do tempo, assim, cada época era uma. Clark Kent era um repórter, né, que vivia aí de 2 salários mínimos. O cara é milionário, né? O cara tinha o harém. Mas, cara, uma pergunta muito clara. Se o Batman foi criado como um contraponto ao Superman... O Batman. Ah, tá. Se o Batman foi criado como contraponto ao Superman e o Superman nunca teve nenhum parceiro, por que o Batman é um dos poucos heróis que tem um parceiro? Porque assim, tudo bem, vai, o Zorro Teu Tonto, os Super Gêmeos Ativar lá são 2, quem mais que tem parceiro? São poucos os heróis que tem parceiros. Por que o Batman teve? Ué, mas você acabou de responder, ué. Se ele é contraponto, ele tem um parceiro. Não faz sentido. Boa, obrigado, Dudu. Próximo ponto da pauta. Não, mas eu acho, porque isso realmente, assim, tem que ter lido esses quadrinhos pré-históricos lá, mas eu acho, pelo que eu já li a respeito, o Bunnyman vai saber. Quantos quadrinhos tem que ter lido? Começa agora, você tem que ler esse. Exato, o Bunnyman vai saber. Porque o Robin foi o primeiro, mas assim, teve uma época que todos os caras tinham ajudante. Sim. Todo mundo tinha ajudante. Eu acho que até Mulher Maravilha, outro dia a Marina tava falando disso aí, ajudante da Mulher Maravilha. Tinha mesmo. Sabia que tinha. O Robin, pelo que eu sei, foi pra humanizar um pouco o Batman. E olha lá que no primeiro, segundo ano aí, vamos colocar 12, 24 meses depois da criação, pelo que eu li, foi pra colocar o Batman mais humano e mais próximo do público infanto-juvenil. Pô, eu não consigo ser o Batman, né? Um puta de um atleta. Ah, mas eu consigo ser um Robin, né? Só pela culatra, né? Que eu não conheço ninguém que quis ser um Robin até hoje. Erraram um pouco. Enfim, ainda mais com aquela roupinha de duende esquisito, né? Cara, mas não acho que é a roupinha, não. Acho que teve uma má interpretação das pessoas aí e tal. E a roupinha do Batman também, né? A gente já pode falar do Batman Milo ou não? Tá cedo pra falar do Batman Milo, né? Cedo, tá bom, beleza. Tá cedo. Tá bom. Depois da meia-noite a gente fala. A gente tá super querendo queimar a largada. Tamo aqui.
Vocês já querem pegar o lado sombrio do Batman sem fazer trocadilhos, né? É que é difícil, né, cara? É difícil você falar de Batman sem fazer trocadilhos. Né, é difícil você falar de quê? Batman. Mas vamos continuar o bate-papo aí que a gente chega lá. Acabou de rolar a escada baixa a bateria. Acabou rolando agora. Ok. Mais alguma coisa que vocês querem trazer, assim, desse iniciozinho do Batman, ou a gente pode seguir pra próxima década? Eu quero perguntar se algum de vocês teve a curiosidade de ver essa tosqueira que era esse seriado do Batman dos anos 40. Alguém chegou a ver isso? Eu vi, cara. Eu tenho faz anos. Eu não vi, tem aquelas duas versões, eu acho que você vai saber até falar melhor, André. Tá na pauta lá. Tem uma do começo dos anos 40 e outra do final dos anos 40. Exato. Eu comprei os dois, que hoje em dia é fácil, né, de achar em DVD, né? Passava no cinema na época passavam semanalmente, né? Velho, na boa, por mais que eu goste, eu não consegui ver inteiro. Eu tenho uns 10 anos que eu tenho esses DVD aqui, eu não consigo ver, eu durmo. É impossível, cara. Né? Primeiro que é em preto e branco, né? E outro que é aquele enredo dos anos 40, que é meio puxado. Você fala, mano, pelo amor de Deus, o cara vai atrás de um chinês lá. Eu acho que um deles é atrás de um chinês maluco. É difícil, cara. Responder a sua pergunta é difícil. Não, e o lance é que, assim, ele é tosco. Pra época ele era tosco, porque eu lembro de ter lido em algum lugar falando que o Bob Kane, na época que chegaram pra ele... Bob Kane, na hora chegaram pra ele... Eu me segurei, juro que eu me segurei. Eu tava esperando. Na hora chegaram pra ele falando assim, não, vai ter uma série do Batman e tal, pô, ele ficou mega empolgado e disse que na hora que ele viu o que era, ele falou, gente, que é isso? O que vocês estão fazendo? E ele ficou puto da vida. Tipo, cara, isso não é o Batman, o que é isso e tal? Porque era uma produção muito baixo orçamento, assim, era tosco. Pra época era tosco. E se você vê hoje, tipo, cara, é mais tosco ainda. E essa produção de 49, que foi a segunda, parece que era mais baixo orçamento ainda do que a primeira. Então, assim, cara, você vê as fotos do negócio, você pode, no YouTube tem também uns episódios. A roupa do cara é totalmente, o tamanho é 2 vezes maior do que o cara, fica toda frouxa. O cara vai correr, ele tropeça na capa. É muito faz aquele nó, né? Absurdo. A capa vira um canudo exato, ele não consegue fazer nada. Mas, cara, atrapalhando, pegando uma coisa que vocês falaram do começo, que a ideia era humanizar o Batman, cara, é isso. Um herói humano é um cara que tropeça na capa, né? A roupa não ficou muito... O orçamento é baixo. O cara, né, tirou a medida do mês passado, ele guardou do mês pro outro, não consegue vestir direito a roupa. O cara é um milionário, velho. O cara não é o Peter Parker ferrado, que fica vivendo cara, de foto avulsa, tá ligado? Não fala mal do Peter Parker que você cai, hein? Olha lá, hein? Não pode falar da Marvel no episódio da DC, né? Principalmente do Homem-Aranha, que é o melhor herói que tem. Pronto, joguei a polêmica. Puta que pariu. Eu não vou nem comentar. Vamos... Puta, o cara é o dono do podcast, não dá, né? Derruba o Marcelo aí, por favor. Marcelo, derruba o Marcelo. Se eu derrubar o Marcelo, todo mundo cai. Vamos passar pros anos 50, então, do Batman. Agora o Batman é uma criancinha de 10 anos, né? Já tá lá, já tem os seus fãs. O que aconteceu depois da primeira década do Batman? O que aconteceu entre os anos 51 e... entre os anos 50 e 59? Não, de novo, não vai pra ter essa discussão, tá? Lembrei. Anos 50. Aqui, nessa pauta chiquérrima que eu recebi, tá assim, o Comics Code surgiu e mudou os quadrinhos. O que é isso? Tipo um dress code, agora ele ia usar uma roupa mais da hora? Comic Code. O Comic Code cagou os quadrinhos, né, galera? Não sei se vocês partilham da mesma opinião. É difícil pra gente... O Comic Code seria como se fosse uma censura? Exatamente. Eu acho que o André e o Edu sejam as pessoas mais apropriadas pra falar disso, mas era censura mesmo, né? Era ligado à delinquência, né? Os quadrinhos estavam tornando as pessoas delinquentes. E muita tipo jogar videogame e faz os meninos atirar nas escolas. Exato. Foi a primeira vez que isso apareceu, assim, forte mesmo, que foi um psicólogo, e o cara fez uma pesquisa entre os delinquentes juvenis nos Estados Unidos e descobriu que todos eles liam quadrinho. Logo, quadrinhos estavam tornando as crianças delinquentes. É isso aí. Nossa. E aí ele escreveu um livro lá que foi muito influente. E nessa eu conheço um governo que ia dar um ministério pra esse cara. Exato. Já ia estar aí. Exatamente. Um super ministério. O que é curioso é que nessa época tinha os quadrinhos que faziam sucesso de fato, eram quadrinhos de terror, né? Aqueles contos da cripta. Tem várias coisas desse tipo, assim.
tem uns quadrinhos legais dessa época de terror. Assim. E o pessoal começou a já ficar, é papo de sempre, né? Satanismo, não sei o quê, e as criancinhas, meu Deus, não sei o quê. E daí a indústria meio que pra tentar, tipo, né, tirar de pauta isso aí, falar, gente, tá bom, a gente vai criar aqui esse código aqui, que era uma autorregulamentação, né, que os caras faziam. Tipo assim, agora tudo que sair com o nosso selo de aprovação, vocês podem comprar pras crianças tranquilamente. Então, e foi isso. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ó, gente, esse aqui é o podcast de garagem e eu, que sou a dona do podcast de garagem, vou fazer um selo que só os podcasts bons vão receber. Era uma associação, não era, André e Dudu? Tá. Não, mas é porque esse tipo de autorregulamentação é relativamente comum, assim, igual no Brasil tem isso de propaganda, por exemplo, essas empresas de propaganda todas têm lá um comitê entre eles, que, né, quando alguma empresa, sei lá, faz uma propaganda que critica uma outra marca, alguma coisa assim, eles vão lá e falam, gente, isso aí não, passou, tá demais, sai. Eu acho que até pra ficar mais fácil, assim, da galera entender até de hoje em dia, é o Parental Advisory que tem nos CDs que agora estão morrendo, né? Era mais ou menos aquilo ali. É, a mesma coisa, mesmo espírito, exatamente. E nesse caso era o contrário, né? O que eles queriam era colocar um selo, então assim, qualquer quadrinho que tivesse o selo de aprovação do Comics Code, a mensagem era a seguinte, isso aqui pode comprar pra criança, isso aqui não tem nada de sexo, não tem Batman dormindo com Robin, não tem nada disso. Porque o cara, a história do Batman, essa história é que o cara fez uma análise de vários personagens da época, e ele chegou à conclusão que a Mulher Maravilha, ela estimulava o sadomasoquismo e lesbianismo. Nossa, e chegou totalmente bizarro. E que o Batman e o Robin eram um casal gay, obviamente, que você via isso. Foi esse cara que lançou isso. Foi esse cara que lançou isso, exatamente. Foi daí. Foi daí que veio, então, essa história toda? Foi daí que veio essa história, exatamente. Boa, tá vendo? Podcast ensinando pessoas. Provavelmente todas as almas confusas aí conhecem a história de que o Batman e o Robin são casal. Tá aí, achamos o culpado da questão toda. O cara trouxe um D menor pra casa, né? Um D menor chamado Dick. E aí, né? Você vai fazer... E Dick ainda, né? O nome do D menor era Dick ainda, né? Pois é. Me ajuda também, né? E ele fez toda uma análise, obviamente, do osso. Não, entendi. Aí existiu, então, essa autocensura que, no final das contas, era mais pra evitar esse tipo de coisa. Então, era pra evitar que isso fosse um argumento... É porque, assim, era pra evitar que os ministros aí da época, as ministras da mulher e do não sei o quê, ficassem fazendo esse discurso de que, ai meu Deus, as criancinhas, e os pais ficassem apavorados e parassem de comprar as revistas. Era simples assim. Então, a ideia era tentar garantir que não, vocês podem comprar sim, que essas revistas aqui são pra criança. E o que aconteceu, obviamente, como resultado disso, é que as revistas, de fato, começaram a ser feitas pra criança e começaram a ficar cada vez mais malucas. E aí, toda aquela história de que não, era sombrio, e era de detetive, e tinha um pouco de, né, era uma coisa meio de um pouco mais adulta e tal, não, foi pro saco. Então aí começou, aí descambou mesmo e era só história maluca. Então os vilões eram mais malucos, aí tinha personagens, outros tipos de sidekicks, tinha lá a história do cachorro. Começou a ficar uma coisa bem mais infantil. Eu tô vendo aqui na pauta que tem um vilão chamado Homem Calendário. Nossa, pode crer, velho. Qual é o superpoder do Homem Calendário? O Homem Calendário faz janeiro durar 57 dias. Eu acho que esqueceram de prender o Homem Calendário. O Homem Calendário. Velho. O Homem Calendário, ele é um psicopata que tem uma relação com o calendário, ele só ataca em certas datas e tal. É uma maluquice qualquer. Aí você chama o cara de Homem Calendário. Esse aqui, cara, esse aqui ainda tá. Esse aqui a gente tá falando. Esse aqui é segundo nível. O plano do Homem Calendário é acabar com as férias. A gente não vai ter tempo de entrar nos personagens toscos, mas eu parei aqui no nível, eu diria assim, no terceiro nível de vilão do Batman, porque quando você vai descendo pro quarto e quinto nível, tem tipo o Homem das Bolinhas, tem o Ladrão de Centavos, cara, tem cada vilão. Tipo aquele ovo lá, cabeça de ovo, lembra? Que era do cabeça de ovo do desenho, né? Nossa senhora. Tinha aquele outro que era o Rei Condimento também, né? O Rei Condimento. Beijo, Sal! É o Sal. Vergonha da porção, Tompeu. Se você vai descendo nesse esgoto desses personagens malucos do Batman, cara, tem de tudo. Rei Tut. Mas começou nessa época aí. Nessa época começaram essas ideias doidas. E depois vai piorar nos anos 60, né? Aí nos anos 60 descamba mesmo. Porque aí... O cara, ele navega no espaço sideral com um dragão, velho. É umas coisas absurdas. Tipo, caraca, é absurdo. É engraçado que pro Superman funciona essas
coisas fantasiosas, né? Por conta da natureza. Agora pro Batman, cara, um cara de pé no chão, ficou ridículo mesmo, né? Porque não combina, né, cara? Não tem nada a ver com o personagem, ele é feito pra ser um personagem mais urbano, né? Do mesmo jeito que o Super-Homem não fazia sentido ele no início ficar lutando contra ladrão de banco, que era o que ele fazia, e ficar lutando contra urso e gorila, pro Batman também não faz sentido ficar lidando com alienígena, né, cara? Mas era o que tinha aí, cara, é isso aí. Esses quadrinhos dos anos 60 são uma loucura. Se alguém tiver curiosidade de dar uma lida nisso, dar uma procurada, tem de tudo, cara. Eu tô vendo aqui que nos anos 60 que apareceram o Charada, a Era Venenosa e a Batgirl, é isso mesmo? E aí, pelo menos esses ficaram, né? Pelo menos foram aproveitados. Curiosamente, esses aí ficaram, é verdade. Tem diferença a Batgirl e a Batwoman? É só uma maneira de chamar mesmo? Tem. Não, eram duas personagens diferentes. Ixi, é mesmo, tem a Batwoman. Eu descobri aqui, né? que existe a Batwoman, que a Batwoman não era a Batgirl, agora com esse seriado, com essa leva nova de seriados da DC do multiverso, que agora existe o seriado da Batwoman. Eu acho que isso foi uma época Que a também... Batgirl era tipo uma sidekick, né? E a Batwoman era outra heroína pós-Batman. Isso, que os caras começaram a fazer versões femininas dos personagens masculinos. Cara, a ideia era tentar atrair um pouco mais o público feminino também. Então aí começou Supergirl, apareceu essas histórias da Batwoman, Batgirl e tal. Vários personagens começaram a ganhar versões femininas, assim. Agora, o legal era a composição do uniforme delas. A Batgirl, por exemplo, enquanto o Batman tinha um cinto de utilidades, ela tinha uma bolsa de utilidades e salto alto, né? Salto alto. Como é que vai sair na porrada, né, meu? Mini saia, né? Pô, não dá, né, cara? Os caras forçam demais, né? Mas isso é com qualquer personagem feminino, né, gente? Olha aí as guerreiras de armadura dos videogames, que a armadura é do tamanho de um biquíni. A Sonja, né, do Conan lá, né? A Sonja, É um biquíni de titânio, sei lá o que é aquilo, mas é um biquíni. Quer dizer que se acertar a barriga dela, já era. Né? A preocupação ali de proteção zero, né? Mas vocês lembram dessa época? Vocês chegaram a ver o Batmirim? Que eu tava lembrando disso. Veio dessa época, cara. Batmirim? O Batmirim é a versão do Mr. Mixsplit do Superman lá. O Sr. Mixsplit do Batman. Batmirim. Porque teve um desenho disso. Vocês não vão lembrando disso? Tinha um desenho do Batman com Batmirim. Eu não lembro do Batmirim, cara, juro. Eu não tenho ele. Era aquelas aventuras do Batman e Robin, se não me engano, que é final dos anos 70, se não me engano. O Batmóvel, ele era meio turbinado, assim, tinha um barulho gostoso até, né? A única coisa legal mesmo era o som do Batmóvel. E tinha o Katsu do Batmirim. Ele sempre aparecia, né? Ele queria ajudar o Batman. Ao contrário do que não sei como é que fala até hoje. Ele queria ajudar o Batman mesmo, né? Só que sempre fazia a presepada, né? Mas ele era atrapalhado, né? Mas ele era fã... A ideia... Olha que coisa maravilhosa. A ideia é que ele era um fã do Batman de outra dimensão. Não era isso? E aí ele Exatamente. Eu sei, eu nunca vi isso, cara. Era um fã do Batman da quinta dimensão. Exato. E aí ele aparece e, tipo, começa a tentar ajudar, entre aspas, o Batman, mas só começa a se meter em confusão. E era aí. Tem a mesma bermudinha que eu ganhei de aniversário lá, que eu usei no meu aniversário. Era uma bermudinha. Você tava de Batmirim no seu aniversário. Eu tava de Batmirim no meu aniversário. Bosta. Que personagem que é esse aqui? Homem-Gato? É um Homem-Gato. É um vilão. É o Catman. Tipo um gato gigante. É o tigrão da Kellogg's. Um Homem-Gato. É quem? Sei lá, o Paulo Zulu? Cowboy Raymond? Quem que é o Homem-Gato, velho? Engraçado que o uniforme dele é alaranjado, né? Do Homem-Gato? Se eu não me engano, ele é meio alaranjado, assim. Cara, é muito... Cara, na boa, não pode ter um vilão chamado Homem-Gato, velho. O cara não tem moral. É que em português fica feio, né? Em português é esquisito, né? Mas eu lembro que a história desse Homem-Gato era que ele tinha sido criado por uns leões na África, não era isso? E aí ele tinha, tipo, habilidades de felino. Meu Deus. Essa história do Homem-Gato. Pô, se o seu Walt Disney pode fazer com o Mowgli, por que os caras não podem fazer com... Se fosse o Homem-Leão, né, cara? O Homem-Leopardo, né, cara? O Homem-Onça-Pintada, o Homem de dente de sabre, beleza. Mas o Homem-Gato não dá moral pro camarada, né, velho? Não tem jeito. Tem como personagens. E nós já podemos falar agora que nós estamos no primeiro longa lá. Agora, aquela série clássica que a maioria das pessoas conhecem, de 66. Solta a trilha sonora, estagiário!
Essa trilha sonora, ela sempre vem a musiquinha que o estagiário soltou aí, e vem também o barulho das onomatopeias, né, cara? Viu? Pois é, genial, né, cara? Cara, isso era bem Vocês forte. sabem de onde vem essas onomatopeias? Não, da onde elas vieram? Mentira que você sabe de onde vem as onomatopeias do Batman. Sei. Já tô falando, cara. O pessoal reclama que esse programa não tem conteúdo. Eu vou deixar um disclaimer aqui. Alguém falou que não Muito era pelo relevante o contrário. podcast de garagem? Esse é Toma um dos relevância. programas que tem conteúdo, sim, que tem Exato. pauta, Esse que aqui as pessoas tem estudaram. conteúdo. Surra de entendeu? conteúdo, Não tem essa pô. história de que Tem alguns que são, sim. Tum, É. pau. O homem não conteúdo. tem conteúdo, não. O André, Hoje não tem conteúdo. o André está lutando contra o homem conteúdo, o homem irrelevante. O André, ele vai virar o vilão, o homem conteúdo. Vai virar o homem conteúdo. Que todo vilão começa com, né, com essa questão de alguma coisa que incomoda ele. Ele vai virar o homem pauta, talvez? Mas, gente, alguns programas são fontes de estudo. Eles estão baseados em estudos pra gente poder falar do assunto, ué. E é pra isso que a gente precisa de Pronto, acabou. vocês, pra estudar. E o poder do homem conteúdo é encher as pessoas de informação até elas aguentarem. Não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Você sabia? Recreio, por favor, O recreio. inimigo do homem conteúdo é o senhor fake news, né? É isso aí. Tá ok? É isso aí. Você sabia que não aguento mais informação. Não, só mais uma informação. Você sabia de onde veio os ventiladores? Bom, então, Mas desculpa, discorra de onde lá, vem as conteúdo. onomatopeias do vou Batman. falar. As onomatopeias foi porque os caras, eles... era pra reduzir o custo dos episódios, porque quando tinha algum problema... Eles estavam filmando as cenas de ação. De repente tinha alguns errinhos de continuidade, ou os caras erravam a coreografia, alguma coisa assim, e o cara falou, cara, vai refilmar isso aqui, vai gastar uma grana? Não, bota uma placa gigante na tela, mas ninguém vai ver nada. Sério? Olha Sério, isso, cara. foi daí que veio. Caralho, velho. Mas ficou Foi um dos caras da genial. produção. Pois é. Foi um dos caras da produção lá, um dos caras de continuidade e tal. O cara falou, cara, vamos botar umas coisas no meio do caminho aqui pra cortar essas cenas. Mas isso deu Não, uma... estagiário, certamente não foi o Mas estagiário, deu tá? uma ideia Senta. de quadrinhos no negócio. E ficou Exato, bom isso. foi genial o negócio. Foi genial. Mas é, ué. Genial seria conseguir fazer a cena, né? Vamos combinar. Acertar a cena. Genial consertar a cena dessa maneira. Seria acertar a cena. É genial não deixar a cena tosca, que é o que o Batman de 43 isso é teria genial. feito, né? Era deixar de qualquer Exatamente. jeito lá. Todo mundo aqui já viu, e mesmo quem nunca assistiu Batman, nunca se interessou, já viu essas cenas do seriado de 66 aí, que era clássico, né, cara? Aquela velha cena deles escalando o prédio, né, puxando a corda, que na verdade a câmera tá dobrada, deitada, aquela máscara do Batman que mal cobriu os olhos dele, tudo mais, aquele Batman magrinho, né, subnutrido, tudo mais e tal. Talvez quando você fala de Batman clássico, esse acho que a grande maioria das pessoas lembra esse, O né? do seriado não é magrinho, não. Ele tem uma. Ele uma tem as pernas protuberância. finas, né? Tem as pernas mas tem finas e uma a protuberância ele na não é barriga. magrinho, Ele é não. barrigudo. É verdade. Essa cena dele subindo, né, nos prédios do tal e da janela, era muito concorrida por um monte de artista famoso de Hollywood, né? Eu até pouco tempo atrás, eu falei com alguém sobre isso, a gente fez uma lista, cara. Mas tinha gente, tipo assim, nível de Frank Sinatra, os caras do jazz da época, muito, Jerry Lewis aparecia na janela. Que participaram, né? Era muito legal. Virou... tinha vários esses cameozinhos, né? Sim, era muito legal. Essas figuraçõezinhas que os caras faziam. É isso mesmo. A série foi um mega sucesso, né? Foi. Olha, um outro crossover que tinha, não tá aqui na pauta, mas eu lembrei agora. Vocês lembram do Besouro Verde? Que era o Besouro Verde, era não sei quem, e tinha o Cato, que era o Bruce Lee. Sim. Teve um crossover Bruce Lee. Teve um crossover teve, deles só que era Na no série do seriado na série do Besouro Verde. Ah, tá. Na série do E ele, Besouro Verde. Batman e Robin apareceram lá. Eu nunca vi inteiro, mas pra época devia ser sensacional, né? Primeiro crossover em telas, né? Como que era o nome do Coringa dessa época? Que era o cara lá que tinha bigode e tudo mais? Coringa. O Joker era o palhaço. Ator, né? O ator. Como que era o nome do César cara? Romero. César Romero. César Romero. É isso mesmo. César Romero. Foi o primeiro Coringa, da verdade.
verdade, né? Ou esse seriado dos anos 40 tinha um Coringa Foi o primeiro também? Coringa. Não tinha. Não tinha, né? Acho que não. Então não, foi esse foi o primeiro. Que fez na TV. Primeiro Coringa. E a cara dele é muito clássica, né, cara? Que ele, acho que pra você fazer Coringa, você tem que ter uma cara de louco, né? E o César Romero, acho que ele meio que editou isso, né, cara? Um Coringa não pode ter uma cara normal, né, cara? Ele tem que ter uma cara meio... Tudo bem que muita parte, muito da cara dele é a maquiagem que dá aquele efeito muito louco. Mas os caras tinham que ter o lance das caretas, assim, né? Senão não é um Coringa bem feito, né, cara? E os vilões daquela seriado era tudo cara de gabarito, né, cara? Não era qualquer um. Tanto que o César Romero, ele tinha uma característica dele que era o bigode. Se vocês perceberem, ele tá lá com a maquiagem e tá com bigode. Ele falou, não vai cortar meu bigode. Cara, isso é inacreditável, né, cara? Como é que... Isso são nos anos 60 mesmo. Como é que você contrata o cara pra fazer o filme e o cara fala assim, não vou raspar o bigode. E você fala, então pinta aí por cima. Vou fazer maluquice, cara. Eu acho que teve uma outra história onde um cara também não tirou um bigode pra fazer um filme. Mas acho que não é esse herói, não, né? É verdade. Nossa, isso é atual. E vou te falar verdade, que o resultado do César Romero ficou melhor. Ficou viu? bem melhor. É mais discreto do que desse último aí. Bem Puta melhor. merda. E estagiário, obviamente, a gente pode já colocar a trilha, porque esse Batman aí de 66 foi que gerou uma outra linha aí pra fazer as pessoas conhecerem o Batman, que foi o famoso Feira da Fruta. Entrei na Feira da Fruta pra ver o que a Feira da Fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Foi daí que veio também o Feira da Fruta. Ah, Feira da Fruta. Sensacional. verdade. Clássico Feira da Fruta. Cara, tem muita, juro, eu conheço pessoas que só viram o Batman pela primeira vez, dos anos 60, no Feira da Fruta. Eu diria até que deu... Tudo bem, o Batman não é um herói que precisa de ser empurrado pra fazer sucesso, mas teve uma galerinha aí que só conheceu por causa do Feira da Fruta, viu, cara? Deu upgrade, né? Feira da Fruta deu upgrade no Batman. Deu upgrade. Deu. Jogou um pouco de luzes em cima da questão. E era muito bom, né, cara? Era Ajudou a série a se tornar coach, né, meu? Era Pop sensacional. O coach. DC tem que colocar isso na biografia oficial do Batman. Tem. Né? Eles mereciam, inclusive, até alguns royalties aí, alguma grana de royalties, porque eles fizeram bater uma grana. Saiu a versão em quadrinho. Feira da Fruta? Né? Os caras fizeram a versão igualzinho. Mas Saiu a daí versão em daí quadrinho. perde a graça, porque acho que o principal é a voz, que os caras conseguem fazer uma voz muito parecida, e a dublagem, né, cara? No quadrinho, não sei. O quadrinho faz muito sentido e fica legal pra quem viu o seriado, porque você lê o quadrinho imaginando a voz, imaginando o cara falando aquelas merdas todas lá. Como diria o nosso amigo André, é um plus a mais aí o quadrinho. Um plus a mais. Um plus a mais que agrega. Exatamente. E aí, com isso, eu acho que a gente pode desmistificar pra quem não conhece, que acha assim, que o Batman dos anos 60 estragou o Batman, não sei o quê. Na verdade, foi esse tal desse selo, né, desse código do cara que forçou os quadrinhos a serem toscos. O Batman dos anos 60 era aquilo ali. E exatamente. Ele só transferiu pra tela o que já era nos quadrinhos, essa tosqueira aí, né? Inclusive, a história do seriado é justamente isso. Os caras queriam fazer... a história toda era que a ABC queria fazer uma série de... Enfim, alguma coisa que fosse pra aproveitar o sucesso do 007. É isso que eles queriam. Eles queriam uma série de aventura, que tivesse um apelo pro público e tal. E eles nem queriam fazer o Batman. Acho que eles tentaram pegar alguns outros heróis, não conseguiram. O Batman foi tipo a segunda ou terceira opção. Só que era pra ser sério o negócio. Assim, a ideia era que fosse uma série séria. E aí que os produtores começaram a ler os quadrinhos do Batman e começaram a rachar de rir. Os caras falaram, cara, isso aqui não pode ser sério. Isso aqui é uma galhofa, entendeu? Então o seriado tem que ser uma loucura. E aí toparam fazer um lance de comédia. Mas por causa disso, porque os quadrinhos da época eram assim mesmo. Os caras se adaptaram. Uma ótima adaptação, inclusive. E tem coisas sensacionais que eu acho que eles conseguiram deixar bem marcado, datado da época. Uma das cenas é o Batman e o Coringa disputando uma rincha lá, surfando, né? O Batman com aquela bermudinha de morcego. E era muito da época, né? Toda aquela surf music rolando. O pop aqui do Surf Batman. Tá aqui. Cara, isso é muito galhofa, o fato de que o Batman sempre tem que ir nos quadrinhos, nos quadrinhos não, nessas séries, ele sempre tem que estar usando roupa que remete a morcego, mesmo que ele não esteja de uniforme. Então, se ele tá de bermuda, ele tem que estar de bermuda que tem morceguinho. Se ele tá comendo, ele tem que estar usando um lenço no colo que tem morceguinho. É muito galhofa isso, cara. E o mal de Alzheimer, né? Tudo tem que ter a logomarca dele. E o mal de Alzheimer
Warhammer daquela época, né? Porque sempre tinha lá plaquetinha, bate computador, bate não sei o quê. Tudo tinha uma plaquetinha, porque ele não sabia o que era, né? Etiquetar as coisas todas. Tem que mostrar. Tinha que etiquetar. Eu não sei como ele não perdia o Batmóvel por aí, porque eu acho que era o único que não tinha etiqueta, né? Pois é. Talvez a placa do Batmóvel. Talvez nunca mostraram pra gente a placa do Batmóvel, deveria ter escrito Bate alguma coisa, né? Exato. Batmóvel, né? Não é bate alguma coisa. É Batmóvel que tá escrito. Será que em Minas teria o Bate-Trem? Não, porque bate-trem pode ser qualquer coisa, aí não ia adiantar nada. Em Minas Gerais isso não funciona, não funciona. Qualquer coisa é mais legal, porque tudo que você coloca bate na frente fica mais legal. Então qualquer coisa mais legal vira o bate-trem, segundo a regra que tem. Pô, inclusive inventaram a Bate-Macumba, né? Quem foi? Bate-Macumba? Era a Rita Lee. Ah, puta que pariu. Foram os mutantes. Os mutantes, né? Sério mesmo que você veio por causa do Batman? Não, né? Você tá zoando, né, Ricardo? É. Ah, não, você tá de É uma referência. Toca a música aí, estagiário. Bate-Macumba. Não, eu conhecia a música, mas eu não tinha a ideia de que era realmente uma referência ao Batman. Tem o Batman. Na música fala Batman, na Bate-Macumba, na música tem. Nossa, eu não tenho ideia do que estão falando. Você vai ouvir o episódio e você vai ouvir a música. Aí você vai fazer a relação, mas eu não sabia dessa não, cara. Eu não sei exatamente qual é a relação. Eu sei que, né, era tudo bate alguma coisa, virou moda, né? Se você é uma alma confusa ouvinte do podcast de garagem e sabe por que Bate-Macumba tem relação com bate, enfim, você explica essa situação aí, manda um e-mail pra eu não vou responder @podcastgarage.com.br, que a gente não vai responder, não vai ler, é só pra fazer a propaganda. Algum historiador especialista da Tropicália vai saber responder. Ah, sempre com tem, certeza. Né, Gente, mas será que nós temos ouvintes, historiadores, especialistas em Tropicália? Puta, o que o cara tá fazendo aqui, né, cara? Quem sabe? Moço, então vem gravar com a gente, manda um e-mail pro estagiário @podcastdegaragem.com.br. Precisamos de mais conteudistas. Vem falar. Relevantes, assim. Vai saber se alguém agora está lá no Google colocando mutantes mais Bate-Macumba e chegou via Google no podcast de garagem e caiu aqui. Não, eu já ouvi essa música. Essa música, ela vai... Aí, quando ela termina, ela volta ao contrário. Ele canta tudo de novo ao contrário. É interessante ouvir. Nossa, cara. Nossa senhora. É verdade. Eu tenho uma pergunta. Essa música tem uma batida bem legal. Deixa minha pergunta pra lá. Desculpa, Maria. Eu não tinha como. Deixa eu apagar. Disso, fecha o bloco, estagiário. Fecha o bloco aí, pronto. Vamos começar outro bloco. Fecha isso. Chegamos nos anos 70. Ó, o povo desse podcast já tá quase nascendo. Exato. Uma hora de gravação, tá? Só pra avisar. A gente tá marcando, relaxa. As pessoas desse podcast estão nascendo, né? Ou seja, isso tudo foi conhecimento adquirido depois de nascido, porque ninguém daqui viveu tudo isso que foi comentado até agora. Eu não nasci ainda, vamos lá. Não, nem eu tô longe ainda também. Ninguém, na verdade. Nos anos 70, então, a gente tira um pouco os quadrinhos dessa infantilização e transforma eles... A gente é ótima, né? Eu não tava lá, o que eu tô falando a gente? A gente estava lá? Os heróis, né? As histórias de heróis começam a se afastar dessa infantilização e vão entrando nos temas mais maduros. Nessa época continua aquela censura? Então, nessa época começam a sair... É porque assim, a sociedade dos anos 70 a gente começa a passar por uma transformação, né? Depois tem todo, né, a questão da guerra do Vietnã, tem todo aquele movimento dos direitos civis dos Estados Unidos e tal. Então, alguns caras começam a fazer quadrinhos já refletindo esse tipo de história. Nessa época começam a sair alguns quadrinhos com o selo de aprovação lá daquele negócio, mas já com temas bem mais adultos, né? Tem o clássico, inclusive, é aquele do Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Isso. Onde eles vão viajando pelos Estados Unidos e vão parando em várias cidades e vão lidando com várias situações, assim, de discriminação racial, drogas e coisas assim. Olha. E esses já saíram com selo. Então, assim, já é uma mudança de visão da sociedade mesmo nessa época. Só um adendo aí também, só pra incrementar, nesse mesmo pool de histórias aí, tinha aquela do Ricardito, que você citou de drogas, né? Que o Ricardito, né? Isso, que ele se vestia, né, em heroína, não é isso? Isso, exatamente. Essa eu acho que foi a primeira ou uma das primeiras que foi publicada, foi vendida sem o selo, já sem o selo. Que eles
falaram, não pode. Essa já foi sem o selo? Essa foi sem o selo. E aí foi um absurdo. Meu Deus do céu, não tem selo, meus filhos vão comprar, não vão. Enfim, comprou e na época é engraçado que, pelo que eu li, esse arco de histórias, na época não fez tanto sentido, o pessoal não curtia muito, tal, apesar, assim, não era um clássico, obviamente, porque estava acontecendo naquele momento, mas davam a importância, mas não viu quão importante seria pros quadrinhos depois, né? Hoje você comprar um encadernado desse é sensacional, você vê toda a ideia que se tinha, né, de mundo colocado nos quadrinhos, se você refletir com o que era os anos 60, essa galhofa, né? Era muito mais adulto. Exato, então a coisa já vai ficando mais, vou começar a lidar com problemas do mundo real, né? Não é mais agora alienígena com cabeça de zebra e roupa de arco-íris, falar de outras coisas aqui. Isso foi um exemplo hipotético ou realmente aconteceu? Sim. teve isso, teve tudo isso. Realmente, Tudo isso teve. Aquela parte galhofa lá que tinha, né? Que Tá. Não, só pra, total. né? Não sei, vai que o André ficou criativo e resolveu inventar, né? Vamos só esclarecer. Não, teve o Zebra Batman, teve tudo isso. Zebra Batman. Mentira. O Batman A gente Zebra. não tem um Zebra Batman de pop. Tem foto aí, bota foto aí do Zebra Batman. Zebra Batman. Ok, não. Olha aí, ó, tem na pauta aí em cima, o Zebra Batman, dá uma olhada lá. Tem. Eu vi na foto. O Batman negativo. Isso, toda essa loucura. O Zebra Batman, confesso que eu não conhecia não, cara. O Zebra Batman, Muito interessante. É muito legal. pelo que eu me lembro, ele vai lutar com... Gente, é um Batman com estampa de zebra. O podcast de garagem né? que vocês falaram sobre as zebras não serem atacadas por mosquitos. Foi o Jornal da Garagem. Não, são as vacas listradas lá, que eles pintavam as vacas. Isso. Isso, são as vacas listradas. Vai ver que era por isso, né? Ele não passava raiva. Sei lá. Então o Batman vestido de zebra não era atacado pelas moscas. Aí, se em algum momento houve aí um homem mosca, ele não atacava o Batman. Então tudo tem um porquê. Gente, raiva não é passada por mosquito, tá? Só pra avisar aí. Mas tinha o vagalume. Não tinha o mosca, mas tinha o vagalume, né? O Vagalume foi um vilão. Um vilão do inimigo Batman. O Homem Vagalume. sim. Ele tinha uma bunda que acendia. Não, o Vagalume. Esse Vagalume, inclusive, ele tem no videogame. Tem. O Arkham Knight tem um side quest que é o Vagalume. É o Firefly, né? Ele é um Firefly, incendiário, ele é um piromaníaco. É o Firefly. Sai É tacando verdade. fogo na cidade inteira. Eu Exatamente. tô esperando alguém fazer o patuntes, não, mas é verdade, né? Não tem, isso é não tem verdade. piada disso. Não é piada. É, Isso não, é ok, sério, então- isso aqui é conteúdo. Firefly. Não. Conteúdo, ok. Anos 70, então. Trouxeram personagens novos e que marcaram ou não? Continuou a mesma galera? Coringa, Pinguim, etc. Não, é a mesma galera, mas eles, na verdade, assim, eles não queriam usar aquela galera porque eles queriam realmente se afastar daquela visão muito infantiloide. Então começaram a pensar, vamos trazer vilões novos, vamos mudar um pouco a cara da coisa aqui. Aí já começaram mandando o Robin pra universidade, pra acabar com essa palhaçada de Batman e Robin. Os caras mandam pra Isso mesmo, universidade. assim, não, era pra o Batman começar a operar sozinho. Pra ser alguém na sabe? vida. Então, Que curso que o Robin foi fazer na universidade? Que eu queria muito saber. não sei, cara. Mas eu acho que nos Estados Unidos você primeiro entra na universidade, depois que você escolhe o curso, não tem um negócio assim? Né? Eu acho que não, você não vai pra um curso tenho a mínima específico, sei lá, tem alguma coisa nesse sentido. É verdade. Você entra lá, faz algumas matérias, depois você define. Pois é. Então, assim, aí o Robin foi pra universidade porque a ideia era deixar o Batman sozinho e aí começaram a criar alguns novos vilões e tal, que o mais famoso, mais legal é o Ra's al Ghul, que vem dessa época, né? A Liga dos Assassinos, aquela história toda que depois vai até aparecer no filme do Nolan lá. E depois eles começaram a trazer os vilões clássicos, mas assim, já versões mais atualizadas, então já não eram os mesmos galhofas daquela época. Então aí já começa o Coringa. Vilões de verdade mesmo, né? Não é aquela palhaçada. Aí já chega o Coringa psicopata, já chega o Espantalho, já um cara muito mais sinistro, trabalhando no psicológico do Batman. Tem a história do Duas Caras, também já volta como um cara mais... a questão da dualidade, do bem e mal e tal. Então eles vão trazendo os caras já com outra visão, né? Essa parte fica mais legal, porque daí realmente começa a ter um lance de histórias mais com mais peso, né? Com mais ideias, né? Não umas maluquices qualquer, né? As histórias dessa época são bem legais, né, Bunny? Mas São. dessa época que você começou a ler, né? Foi essas que você tava mostrando pra gente mais cedo. Foi dessa época que aqui no Brasil saía com um intervalo muito grande, né, de anos, assim. Então, no começo dos anos 80, a gente tava lendo histórias dos anos 70, 8 anos atrasado, enfim, não seguia muito uma cronologia.
família. E a gente teve o prazer de pegar muito dessa fase aí, né, cara? E pra mim, que era pivete, ler Batman era uma coisa como se fosse, nossa, eu já sou um adolescente, né? Porque era muito maduro pra época, né? Era bem mais adulto, né? Era bem mais adulto, era mais complexa, os enredos. Hoje, lógico, se a gente for olhar agora na casa dos 40 aqui, você vê que tem algumas coisas assim que ainda são um pouco bobagem, né? Tem um resquício ainda, né, daquela fase dos anos 60, mas você já vê que já é bem diferente. O tom das histórias é bem diferente. Muito mais. Teve uma história que eu li de um dos ilustradores dessa época, que o cara falou que pra ele mostrar o que ele queria fazer com o Batman, ele pegou um papel preto e ele desenhou em cima do papel preto. Ele falou assim, eu quero que seja esse aqui o tipo de história que a gente vai fazer. Os quadrinhos tinham que ser todos pretos e tal, pra dar essa noção de ser uma coisa bem sombria mesmo. Inclusive até o tom do azul, né, que é uma coisa que me incomodava bastante, esse capa azul e tal, porque pra mim a capa do Batman, bota, luva, sempre foi preto, mas usava-se bastante esse tom de azul, mas nessa época começou a ficar realmente bem dark mesmo, né? Ficou bem mais sombrio. Mas é aquilo, né, cara? Se o personagem tem todo o lance sombrio, né, da parte da escuridão, blá, 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 não fazia nenhum sentido ele ter partes do uniforme dele que fossem claras, né, cara? Apesar que teve elipse, né, André? Eu acho que até citou, né? Mas a história da elipse até tinha uma explicação, assim, no quadrinho, né, de que a ideia era que fosse atrair, qualquer cara que fosse atacar ele seria atraído pela elipse. E ali era uma parte meio protegida, tinha um reforço na armadura, não na armadura, né, na época na roupa, né? Quem que é a elipse? Explica pra essa alma confusa aqui que se perdeu na elipse. Quem que é a elipse? Ele é a parte amarela do símbolo do Batman, né? O símbolo do Batman, que é aquele morcego preto com uma elipse amarela em volta. Eu achei que era um personagem. A elipse vocês mudaram o desenho. Bem confusa mesmo. O homem elipse. Eu achei que era alguém. Que vocês falaram, elipse, né, cara? Pô, deve ser, sei lá, uma entidade que veio dar uma força pro Batman. Porque não teve a Batizebra, então o elipse também pode ser tipo o espantalho, né? Não mas a elipse na verdade é só a parte amarela do desenho, do logotipo do Batman. Ah, tá. Não, mas esse logotipo da elipse, ele é dos anos 60. Ele surgiu, inclusive, na época do seriado dos anos 60. Ah, é verdade. Por isso que no seriado tem aquele elipse amarela. É verdade. Foi a primeira grande mudança que teve visual, assim, do Batman, foi aquela. Que antes ele não tinha elipse, depois veio aparecer elipse. E daí pra frente ela ficou muito tempo, né? De vez em quando volta, some. Não, e ficou, né, cara? Mas nessa época dos anos 70 tinha. Hoje na maioria, quando você vê alguma identidade visual do Batman, é difícil. Agora sim, né? Por causa dos últimos filmes e tal, que tem todo esse lado mais dark, exagerado. Agora já não tem mais. Mas era sempre a parte amarelinha, né? Ao redor e o morcego preto no meio, né? No filme do Tim Burton de 89 tem, né? Uhum. A elipse amarela. Tem. É verdade. Pra mim, essa elipse amarela, ela era meio que relacionada com o bate-sinal. Ela representa, não, né? Eu acho. Porque o bate-sinal, né, é aquela luz em volta do morcego, então... Ela ajuda a representar. Remete, é verdade, né? O bate-sinal clássico do desenho remete à elipse mesmo. Eu confesso que eu tô olhando aqui na janela, né, o céu escuro. Se aparecesse um bate-sinal agora, eu ia ficar num cagaço. Eu ia falar, pronto, esse trem é todo de verdade, tá dando uma merda muito grande e o bicho tá pegando, exato. Coronavírus. Mas, cara, se eu tivesse um pouquinho de grana, eu mandava fazer um bate-sinal e colocava na varanda, fácil. Ainda bem que você não tem, né, Ben? Porque, nossa senhora. Você ia jogar o bate-sinal lá na casa do Ricardo? Eu ia jogar lá na casa do Ricardo. Na parede da casa do Ricardo. Sabe que eu ia pegar uma toalha, um capuz aqui e falar, patroa, peraí que tô me chamando pro churras ali do outro lado do quarteirão. Ele ia pegar o pijama do Dudu. Exato. O bate-sinal tem uma falha estrutural ali, uma falha conceitual terrível, né? Que assim... Se não tiver nuvem, ferrou, Se né? não tem nuvem, fudeu. Exato. Mas isso foi consertado nos anos 80, acho que depois a gente vai falar aí, vamos anotar. Mas era dark, era sempre chuvoso, era sempre nublado, né? Exato. Gotham City é aquela cidade, tá sempre chovendo, não tem devia ser na Finlândia, Gotham City, né? Porque... Londres, né? Não, cara, e desculpa, tem um detalhe muito importante que se eu fosse um dos vilões do Batman, era muito fácil de fazer todas as atrocidades, roubar banco, sequestrar mocinho e tudo mais. É só agir durante o dia, cara. E algum filme apareceu o Batman durante o dia? Nunca. O Batman nunca apareceu durante o dia. O da Feira da Fruta era de dia. Da Feira da Fruta.
É verdade, na Feira da Fruta era do dia. No filme, no segundo do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, eles falam isso, né? É? O Coringa chega lá naquela reunião dos gangsters e ele fala pros caras assim, eu sei por que vocês estão fazendo reunião de dia, eu sei por que vocês não saem mais de noite, é isso mesmo. Exato, era simples, cara. O Batman só aparece à noite. Nunca as pessoas perceberam isso, cara. E assim, os Super Amigos são dessa época? São dos anos 70? São, né? Então, os Super Amigos são dessa E época. os Super Amigos era revista ou era só TV? Não, era o desenho. Ah, tá. É curioso que teve várias, que a gente quando via quando era criança, pra gente era tudo uma maçaroca só, né? Passava na Xuxa, Super Amigos, era aquilo ali. Mas Exato, porque passava todos os desenhos que eles compravam fora de ordem e às vezes fora de incompleto, ordem, né? Exatamente, não tinha ordem nenhuma nem nada, mas teve várias temporadas disso aqui. E, inclusive a temporada que era aquela do Super Gêmeos veio depois, que existia uma versão antes da do Super Gêmeos que tinha um cachorro, era um troço muito doido, eu não lembro de ter visto isso. Nossa, é mesmo que eram, não sei se eram irmãos, mas eles tinham a calça boca de sino, Eram não era? irmãos. É isso, exato, uma roupa branca. Aí, E exatamente. tinha um cachorro também. E, cara, e aí o que eu tava lendo a respeito disso foi engraçado, porque falaram que o problema era que os escritores, os produtores falaram, não pode ter violência no desenho. E era um desenho de super-herói, né, cara? E como é que os caras escreveram o negócio? Tipo, Era um Scooby-Doo com Batman, né? Batman, Super-Homem. não tinha como os caras escreveram o negócio. Não Pô, tem era como, né, impossível. Tinha uma história que prestasse. E aí foi cancelado logo depois. E Dudu, você chegou a assistir os desenhos dos Super Amigos? Cadê o Dudu? Está escondido. Dudu? Opa, apareci. Oi. 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 Caraca, ele foi pegar uma bate-bebida. Não, eu apertei o mute aqui sem querer do microfone. Dá uma olhada no bate-banheiro. Foi no bate-banheiro. Sem Foi fazer um querer, sem bate-xixi. querer. Não. Sem querer o Um mute do bate-cocô, microfone talvez. Um bate... aqui. Gente, Ai, Fazer não. uma batida de limão. Nossa, não. Não. Mas foi a época que eu conheci o Batman, né? Os super-heróis. Foi na época dos desenhos mesmo. Dos Super Amigos ou do Batman em si? Dos super amigos. Eu conheci todos. Ah, tá. Entendeu? Cara, é estranho, eu considerando de novo toda essa origem do Batman e tudo mais, é estranho o Batman fazer parte de um grupo chamado Super Amigos. Porque, de novo, o Batman é um cara, né, ele é um cara solitário, que age ali e tal. Ele tava afim da Mulher Maravilha. Pode ser, tava arrastando uma bate-asa pra Mulher Maravilha. O Batman estava arrastando uma bate-asa pra Mulher Maravilha. Meu Deus. Mas, sério, hoje não. Quer dizer, na época não, quando eu era criança, ok, né, o cara podia aparecer qualquer um ali, podia aparecer o Cebolinha nos Super Amigos, que eu ia achar legal. Tinha o Batimão. Eu anotei pra falar no final que eu ia falar que eu conhecia muito o Batimão. O Batimão era o Batman do desenho da Turma da Mônica. Dos Pode crer. quadrinhos da Turma da Mônica. Era o Tinha Cebolinha, o né? Batman da Super-Homão. Turma da Mônica? É o Tinha o Cebolinha do Batman, Super-Homão. é verdade. Já pagaram Tinha o algum royalty Super-Homão, pra o DC? Batimão. Não, porque era o Batimão, o Super-Homão e a Mulher Maravilhosa. Exato. Teve um crossover entre a Liga da Justiça e a Mônica Jovem, a Turma da Mônica Jovem. Teve? É verdade. E eu comprei as duas HQzinhas, nunca li, mas tá aqui. Em alguma Olha gaveta. aí. Fazendo uma falta, né? Mas é estranho, cara, o Batman fazer parte dos Super Amigos e tudo mais e tal, porque hoje eu olho pra aquele desenho e falo, cara, não fazia sentido nenhum o Batman tá ali. Então, não fazia sentido. Uma das coisas que não fazia sentido naquele desenho. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu tenho que fazer um comentário. Pra mim. Não, pode voltar, faz barulho de papel pra parecer que realmente a gente tá consultando isso. Então, aqui, que eu tô consultando mesmo, porque eu sou raiz, entendeu? O André falou aqui da identidade visual, né, do Batman dos anos 70, e teve dois caras que foram primordiais, tanto pros argumentos quanto pro visual, né? O Danny O'Neill e o Neil Adams. Então eu queria que o estagiário soltasse as palmas pra esses dois caras, porque na minha opinião, esses caras ressurgiram com o Batman, cara. Se não fossem eles... Foram os caras que revolucionaram o Batman, com certeza. Não tinha Frank Miller que fizesse esse cara voltar aí ao cenário, né, mais sério das coisas. Mas enfim, voltando aí aos Super Amigos, era tão tosco que todo super-herói tem sua fraqueza, né? E a fraqueza do Batman e do Robin no mundo, no panteão dos deuses, é ser mortal, né? Ser humanos comuns. Só que nos desenhos dos Super Amigos, se tirassem o cinto de utilidade deles, eles ficavam inúteis. Não sabia fazer uma cambalhota, não fazia nada, né? Sempre, tirar nossos cintos, e agora? O que será de nós? Somos apenas humanos comuns. Pô,
É como se tirasse o anel do Lanterna Verde, né? Acabou. Ai, desculpa, cara, mas aí quando você fala de centro de utilidades do Batman, me vem o Feira da Fruta, né? De onde você tirou isso, Batman? Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Claro que foi do cu, Robin. Foi do cu? Garoto prontinho. Eu nem lembro o que era que ele tirava do cu, mas ele tirava alguma coisa do cu. Modere seu linguajar, você é apenas um menino. Chegamos nos anos 80. Quem já tinha nascido no início dos anos 80? Que tá aqui nessa mesa. Acho que todo mundo, né? Tá bom. Como é que é a Marina? Geração o quê? Geração Refil. Refil. Refil, então tá, beleza. Então, nos anos 80 é que eu espero que vocês tragam mais conteúdo do que já trouxeram até agora, porque vocês realmente viveram essa geração. E será que é por isso que a pauta de 80 do André aqui tá com quase 2 páginas? Não! Pode ser. Porque os Imagina. anos 80 é que mudaram o game. Sim. Isso, na verdade, é que o... Beijo, Xi. Anos 80 tem que mandar um beijo pro Xi. Beijo, Xi. Beijo pro Xi. Seu lindo. Anos 80 que foi a história. Porque foi nessa época que veio o Watchmen, a Crise nas Infinitas Terras e o Cavaleiro das Trevas. Basicamente, foram as 3 maiores. Eu acho esse nome muito foda, cara. Crise nas Infinitas Terras. Se eu tiver um filho um dia, ele vai chamar Crise nas Infinitas Terras. Cara, Crise nas Infinitas Terras pra dentro que tá frio, moleque. É muito bom esse nome, cara. Mas eu lembro que essa foi uma das que eu li na casa do Ricardo justamente só por causa do nome. Falei, pô, que nome foda isso aí. Aí, saí com 150 de bis. Pô, mas se ele fosse te dar tudo que você tinha que ler antes, cara, você tem que ler 40 anos de revista. Não, cara, sério, acho que eu demorei... Falando sério, eu devo ter demorado uns 8 meses pra ler tudo. Uma que me chamou a atenção foi uma Provavelmente. chamada Armagedon, mas eu nunca consegui ler. Eu não sei qual que era. Mas esse Armagedon é mais recente. eu acho que começo dos 2000, alguma Mais coisa assim, né? recente, final da década era de 2001. 90. Final da década de 90. Chamava Armagedon 2001. Final da década de 90, Me chamou a atenção essa. Que tinham vários heróis na capa. Mas essa crise foi a primeira vez que a gente ficou falando dessa história de, né, deles fazerem a cronologia, depois zerarem. Então foi a primeira vez que zeraram a cronologia da DC. Que a história era que antes tinha... Os caras faziam esses personagens galhofa, tipo, né, um monte de versões alternativas dos personagens. E chegou uma época que ninguém tava entendendo mais nada. Você tinha 10 super-homens diferentes, tinha 10 Batmans, tinha um monte de versão de cada herói. E os caras da DC falaram, não, o negócio tá difícil e obviamente que tava tendo impacto nas vendas dos quadrinhos, os caras não estavam mais, né, conseguindo... Claro. Conseguindo atrair gente, né, leitor novo. Falaram, não, vamos dar uma zerada aqui. E aí bolaram essa história, que era basicamente, era isso, né, era a história de um alienígena que vinha lá, meio que exterminando todas as realidades, e a história era que no final ia sobrar uma realidade só. Então, a partir daquele ponto em diante, todas as histórias da DC iam se passar naquele mundo, naquela realidade. Isso virou uma regra, né? E foi uma história que demorou pra caramba. Atenção, querido ouvinte jovem que acompanha os seriados da DC que passam atualmente em 2020, que vai sair agora a Crise das Infinitas Terras, pode ser que seja um spoiler tudo isso que a gente tá falando. Se for, desculpa. Foi mal, hein? Mas assim, você podia ter lido, né? Então, se a gente tá falando de um negócio de mais de 40 anos atrás, então não é spoiler. Não quero ninguém brigando com a gente, mas pra quem não sabe, a DC tá lançando, né, a Crise das Infinitas Terras no seriado agora esse ano. Fiquei sabendo que é uma bosta esse seriado, viu? Então, eu não vi mais. ainda nada, mas não tem como fazer um negócio tão grandioso assim, né? Como foi nos quadrinhos e tal, né? Mas a ideia é a mesma. Ele tá... Mas é o Anti-Monitor também, que vem... É o Anti-Monitor, apareceu o Monitor, e aí ele vem detonando lá o mundo da Supergirl, que é tudo separado, né? No Arrowverse lá. Isso. O que eu achei interessante é isso, eles vão conectar os 5 seriados, e aí a Crise das Infinitas Terras é um episódio de cada seriado. Então, assim, a primeira parte é no, sei lá, na Supergirl, a segunda parte é no Arqueiro, a terceira parte é no Flash, quarta parte na Batwoman, são 4 só. Tem a quinta lendas, parte né? nos Lendas do Amanhã. Guardiões, lendas, isso. Então, assim, eu achei super interessante. Mas você tem que, né, acompanhar tudo pra entender. E parece que vão até mexer no nível do cinema também, né? O que é uma ótima pra zerar. Isso que eu ia perguntar. Sim, então, parece que o Ezra Miller vai fazer uma aparição nisso. Sim, eu vi, a DC sim. fez um post, né, no Instagram, com o Flash do seriado e o Ezra Miller, que é o
Fresh. É o Flash. E o Ezra Miller, que é o Fresh. Que é o Flash do cinema. O The Fresh. The Fresh. Fresh. The Fresh. Fresco. Então pode ser que eles também que é uma ótima, tragam o cinema, né? Alguns personagens do cinema. Eles não vão conseguir pagar uma Gal Gadot, o Jason Não vai Momoa. mesmo. Mas, né, de repente o Cyborg e o Flash, o cachê é mais em conta e dá pra colocar lá, Mas se eles entendeu? são do universo do cinema e eles entrarem na história e realmente mostrar que zerou tudo, então em teoria zerou lá Ben Affleck, zerou aquela galera toda também. A DC tá tentando se acertar, né, gente? Vamos ver como é que vai ser. O problema da mundo DC que eu acho é que assim, cinematográfico aí. eles acertaram na Mulher Maravilha, eles acertaram no Aquaman, mas ainda não acertaram no resto. Acertaram em partes. Acho que eles Não é bem acertaram assim. todos os filmes, mas ainda não. Assim, os grandes heróis mesmo ainda não conseguiram, né? Mulher Os Maravilha, sim, roteiros, foi legal. o deixa filme, a mas- desejar, as duplas, os atores. Não tô falando do roteiro, assim, mas tô falando do personagem, sabe? Ah, mas eu Tipo, falo. a Mulher Maravilha é a Gal Gadot e pronto. Não, Se eles deu botarem certo, outra né? pessoa, A personagem entendeu? deu certo. Sim, Jason sim, com Momoa certeza. também é a mesma coisa. O cara, ele sabe? ele legal. Deu certo. Sim, o Jason Então, assim, Momoa deu certo. o ator, assim, eles não podem trocar o ator agora, que é um risco muito grande. Só que ao mesmo tempo, o resto também não tá ajudando, entendeu? Não dá pra manter o resto. É. Não é igual o Capitão América e o Homem de Ferro e o Thor e o etc, que mantiveram, né, os personagens porque deu certo. Então, assim, desculpa, gente, Batman, né? Pois é. Então, e falando nisso, eu achei o Batman do Ben Affleck muito legal. Eu achei muito... Eu também não achei eu achei, errado, não. só que imagina daqui 10 anos o Batman... Não? O que foi, gente? Não, gente, anos 80. Anos 80. perdão. Volta. Sim. Batman, Enfim. pós-crise. Mas é pra isso que eles dizem. Qual foi a crise? O estagiário já Então. foi embora, tá? Já deu horário dele. André, Tá? eu tava falando da crise. Então o negócio é o seguinte. Aqui tá escrito assim, Batman pós-crise. O que é a crise? A crise pós-crise. econômica? Porque a crise. Não, Porque a crise das infinitas terras. Batman tava em crise Isso. da meia-idade. A crise das Infinitas Terras zerou todo o universo da DC. E aí começaram, então, a aparecer... Em partes. Em partes, Que agora- exato. Assim, Tem uma teoria, coisa chamada fator Batman. Porque todo mundo zerou. Teve o Superman do Frank Miller, o Superman do John Byrne, a Mulher Maravilha do George Pérez. Só que o Batman zerou, né? O Batman continuou as mesmas... O Robin continuou Não, mas mudou a origem dele, né? Mudou. Porque o Robin, antes da crise, o Robin já não era o Dick Grayson mais, era o Jason Todd. Isso. E só que ele era a origem dele era parecida com o do Dick Grayson, que ele também era um negócio de circense, teve o assassinato dos pais e tal. E na pós-crise, ele virou o moleque que roubou o pneu do Os Batmóvel. pneus do Batmóvel. Aí, tá vendo? Não dá, sério velho. Não que dá, o não dá. Batmóvel- Não dá. Batmóvel é frágil assim que você consegue roubar O um pneu. Batmóvel não tem uma trava anti-roubo na roda? O meu Fiesta tinha. Que vacilo. O mano vacilou, velho. Deixou lá o bagulho panguando. Perdeu o Playboy. Em Gotham, como é que você tem um carro que não tem, tipo, uma trava de roda em Gotham? Pra você ver que o bagulho é louco em Gotham, né, mano? Os caras Mas a história é roubam justamente essa. Você vê que porque eles não respeitam nem o Batman. O Batman nunca imaginou que ninguém fosse roubar o pneu do Batmóvel, porque ele falou, cara, eu sou o Batman, ninguém vai pegar no meu carro. E aí ele vê um moleque roubando o pneu, ele fala, pô, esse moleque aqui é sinistro. Que vida louca. Tem uma esse coisa aqui com ele. Então ele pega o Jason Todd pra ser aprendiz dele, justamente por causa disso. Foi o único. E esse moleque, ele era meio sanguinário, não era? Esse segundo Robin aí, ele matava a polícia. Matava por. Não, acho que não. Ele era porra louca, né? Acho que ele era. Não, ele era meio desajustado. A ideia é que ele era meio malucão, assim. Mas. Porque parece que ele foi uma criança que passou muito tempo em reformatório, ele apanhou de polícia, então ele era meio que assim, ele odiava a polícia. E aí toda vez que tinha cena de crime ou que ele tinha coisa, ele descia a lenha na polícia. Ele era marginalzinho, né? É isso, ele era meio. Exatamente, é isso aí. É. Ele era meio marginalzinho. Tem aquela passagem que eu acho que fica claro mais como a Marina tá falando. Não sei se vocês leram lá a Morte em Família, que é quando o Jason Todd morre. Que ele pula, ele tá lá, estão lá, ele e o Batman estão stalkeando lá a quadrilha, enfim, tudo tal. E tem um momento deles atacarem, né? E ele já pula pra cima, arrebenta os caras, quebra dente, quebra braço, quebra tudo. E ele perde o controle mesmo, né? Ele meio que não obedecia muito o Batman, né? Esse que é o negócio. Ele era meio porra louca mesmo. Mas vocês estão falando da morte aí, mas vocês pularam
pularam o Cavaleiro das Trevas e o Ano 1, o Piada Mortal, não sei o que. Pulamos. Não, só pra exemplificar o que a Marina tava falando da característica, né, do psicológico dele, que ele era nesse nível, ele saía porrando todo mundo mesmo indiscriminadamente. Mas a gente pode terminar de falar dessa história, porque o lance desse Robin é que, pelo que eu também pude ler aqui nas minhas leituras vastas sobre o Batman, é que o Jim Starlin escrevia o Batman nessa época e ele odiava o Robin. Ele achava que não tinha nada a ver, ele achava o Robin uma merda de personagem. Então ele escrevia o Robin de uma forma escrota, de propósito, que ele falava, cara, que são idiotas, os caras obrigavam ele a botar o Robin na revista. Só que ele começou a fazer isso tanto que todo mundo começou a odiar esse Robin, ninguém aguentava mais esse moleque chato pra caramba, atrapalhando a vida do Batman. E os editores ficavam sem saber o que faziam com esse moleque, né? E aí teve a história lá toda da votação, decidiram, cara, vamos matar esse cara. Aliás, assim, a ideia era que eles realmente, assim, queriam dar um fim no personagem, mas também não queriam fazer eles tomarem a decisão. Assim, eles queriam que os leitores tomassem a decisão do que ia acontecer com o Robin. E foi a primeira vez, eu acho que teve isso, né? Fizeram uma votação por telefone, e as pessoas ligavam pra dizer se o Robin tinha que morrer ou não, e fizeram uma história em cima disso. Você vê como era triste, né? Não tinha um app, né? Na verdade, fizeram o final da história. Não tinha um formulário do Google, não tinha um app, não tinha nada. Tinha que ligar. É igual o BBB1. Você quer que o Robin morra? Sim! Mentira. Tinha um Você Decide? Tinha um Você Decide. A história chegou num certo ponto onde o Robin tinha sido espancado lá pelo Coringa, e aí explode uma bomba. E aí termina o capítulo. E aí eles falaram, se você quiser que o Robin morra nessa explosão, você liga pro número tal. Se você quiser que o Batman salve o Robin, liga pro tal número. Foi. Tá vendo? Nada se cria, tudo se copia, cara. Sensacional. Aí depois, nos anos 90, a Globo colocou o Guilherme Caran pra fazer o Você Decide. O Guilherme Caran não, colocou... Não. Quem colocou o Guilherme Caran foi a TV Pirata. Alguém colocou lá o repórter da Globo pra fazer o Você Decide, tá vendo? Veio do Batman. Não, era Antônio Fagundes, gente. Repórter da Globo. Era Antônio Fagundes, era verdade. Tinha um outro Fagundes careca. Antônio Fagundes careca? Sim. Santa sacanagem. Você tem cabeça de ovo, Batman? Mas a gente pulou a parte mais importante de todas. Foi o que eu falei. Mais importante de todo o universo, que são os quadrinhos definitivos dos anos 80 aqui. Precisa falar. Primeiro, Cavaleiro das Trevas. Antes de você falar disso, me explica pra gente o que é, pra quem não entende de quadrinhos, o que é um quadrinho definitivo? Não, no sentido mesmo dos quadrinhos que definiram o que seria o tom das histórias em quadrinhos daquele ponto adiante. Assim, foi um... Beijo, Tom! Beijo, Tom! Hoje nós estamos citando todo mundo. Já citamos Sal, já citamos X, já citamos Tom. A gente tá com saudade de todos vocês. Isso. Beijo, Fabioca! Deixa eu citar aqui o Carlos Del Valle do podcast F1 Brasil, que ele tá acompanhando a crise das infinitas terras tem que também. ser sonobilábico aí. É o Delvas. Beijo, Delvas! Você vê que o Ricardo não é bom de português, né? Gente, quem puder dar uma olhadinha no grupo do WhatsApp, por favor. Eu não sei contar letras ímpares. Meu Deus! Eu vou botar isso numa moldura! Coisa mais linda! Você achou esse mundo! Jesus! Eu pedi pra minha mãe mostrou. Isso aqui, assim, queridas almas confusas. Beijo, mãe do Dudu! Arregata. Queridas almas confusas, ouvintes do podcast de garagem. Eu vou salvar isso. Se tem um motivo agora pra vocês irem no Instagram nesse momento e verem o Instagram do podcast de garagem, é que nós... Cara, quem que é o Batman mesmo? Quem Sou que é o eu. Batman Dudu. O aniversário era meu. O André é esse super-homem forte. Não, o André vestiu a fantasia, né, cara? O André meteu... Tinha até uma capa, que não cobria a bunda, mas tinha uma capa. Não, mas meteu a mão na cintura aqui, né, cara? Eu tô tentando botar a mão na cintura, mas o André não deixou. Tá Almas confusas, vocês verão nesse momento. É a primeira foto de pessoas que não são desenhos. Não, porque teve a foto do troféu. A foto do troféu. Então é a segunda foto de pessoas. É a primeira foto de crianças. Onde nós temos aí 2 podcasters do podcast de garagem vestidos de Batman e Super-Homem. Sensacional, cara. Palmas. Muitas palmas para eles. Colocar eu tenho que salvar aqui pra não esquecer de Nossa botar na versão época anos certa. 80. Santa sacanagem, Batman. Você devia ser 6, 7 anos de idade no máximo. Isso é muito maravilhoso. Nossa, vai pra parede fácil isso aqui. Muito bom. Foco.
Não temos. Não, perdeu. Depois disso aqui, eu acho que a gente deve parar pra fazer a versão 2 do programa. Pois é, foi o que eu falei. Por mim, a gente para por aqui, que essa imagem... Deixa eu fazer uma pergunta. O Dudu, você leu o Cavaleiro das Trevas nessa época? Não, o Cavaleiro das Trevas eu só vi a animação. Eu tenho aqui o Batman ano 1 e a Piada Mortal, mas eu sou posterior, gente. Eu só peguei isso depois. Então eu vou perguntar eu não acompanhei. Deixa eu perguntar pro isso, Andrezão. Andrezão, sobre Cavaleiro das Trevas, a HQ, lá naquele meio lá de 86, se não me engano, para 87, 4 volumes que a gente esperava sair, né? Ficava fazendo fila na banca. Você, pequenino como éramos, né? Ver um Batman tão decadente no sentido assim, né? Ele já tinha 10 anos que tinha se aposentado e voltar tão porradeiro como a gente nunca tinha visto antes, cara. Qual foi a sensação que você teve de ler aquelas primeiras páginas daquele primeiro volume, velho? Não, foi uma loucura. Na verdade, eu fui ler alguns anos depois. Eu já peguei uma versão encadernada. Foi mais ou menos na época do filme mesmo. Foi em 89, mais ou menos. Então, assim, eu não acompanhei na época que saiu, em 86, né? Eu não sei no Brasil quando foi, 87, provavelmente. Eu acho que foi 87. Então, assim, eu não tive esse lance de acompanhar na banca nem nada, mas eu achei isso e quando eu comecei a ler, eu falei, o que tá acontecendo aqui, né? Porque, assim, era totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto em termos de quadrinhos. Tanto a temática do negócio, que era isso aí, o Batman velho e violento, né? O desenho era super estilizado, né? Aquela coisa bem Frank Miller, mas era potente pra caramba, né? Cada imagem era, assim, super, né? Destacava demais e tal. A tonalidade do quadrinho era tudo muito diferente. Era formato americano, que naquela época a gente não estava acostumado, a gente comprava aqueles formatinhos, né? Então, assim, já era uma coisa grandona e tal. Tudo naquele quadrinho era muito diferente do que acontecia, né? E depois, lendo a respeito, esse impacto foi pra todo mundo, né? Pra todo mundo que fazia quadrinhos, todo mundo que lia quadrinhos na época, ficou muito impressionado com o negócio. Que foi um projeto totalmente diferente do que existia. E por isso que ele é um dos quadrinhos definitivos, porque a partir dali, com o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, né? Que foi um pouco antes, mudou tudo, né? A relação dos criadores, dos escritores, dos artistas com a mídia de quadrinhos, essa mídia especialmente de quadrinhos de herói, mudou totalmente. Ali virou realmente se aproximou muito do que a gente tá acostumado hoje, né? Saiu totalmente daquela visão infantil e tal, e agora sim a gente tá falando de quadrinho adulto, no sentido mais, né, de temática e no sentido de imagem, né? Acho que a gente viu um Batman mais traumatizado, não sei se você concorda comigo, né? Porque a gente tem lá as pérolas que voam e tal durante muitos anos, mas isso ficou meio escondido, né, nos quadrinhos, né? Sabia que os pais morreram e acabou, e ele decidiu, mas não sofria tanto. Nesse ele é muito sofrido, né? Um senhor de 55, 57 anos, ainda sofrendo pela morte dos pais. Você vê que o Batman não era um cara muito certo realmente da cabeça, né? Tirando o fato de andar com vestígio de morcego por aí, né? Que não é uma coisa muito bacana, muito, né? De um cara muito centrado, mas eu acho que mexeu muito com o psicológico dele, apresentou muito esse lado psicológico dele, né? Exatamente. Essa visão da psicologia dele que a gente não estava acostumado a ver, né? Mas ele entrou ali para ver como que ele se sentia em relação ao trauma, como que ele lidou com o envelhecimento dele e, na verdade, com a morte do Robin também, né? Que a ideia é que ele se aposentou depois que o Robin morreu, não foi isso? Eu não lembro se acho que foi. Que eles falam lá exatamente depois do que aconteceu com o Jason, né? Não falam o que aconteceu, a gente sabe que ele morreu, né? Isso, exato. Não fala exatamente o que foi, mas dá a entender que com alguma coisa aconteceu com o Jason e a partir dali ele decidiu que não dava mais. Mas ele nunca deixou de ser o Batman também, né? Que é outra parte da psicologia dele que eu acho que é interessante, que é o lance de que ele é o Batman, né? Ele não é outra coisa, ele não é o Bruce Wayne que se veste de Batman. Exato. A psicologia dele é aquela. E ali você mostra que ele mesmo velho, ele não consegue se desvencilhar do negócio. E aí ele... a volta ser dele até meio... exato. A persona dele, né? Passa a ser o Batman, né? A partir do trauma que ele teve. Dessas três, vamos dizer assim, séries, ou chame, não sei como é que a gente pode chamar, mas a gente tá falando Cavaleiro das Trevas, e aí no mesmo período ali, próximo Batman 1, e aí a Piada Mortal, que eu considero talvez um dos melhores, acho que foi um dos primeiros que eu li realmente na casa do Bunnyman, e eu ainda vou fazer um quadro com a capa da Piada Mortal e vou colocar aqui na parede de casa, que é muito foda. O Brian Bolland é sensacional. Nossa, o traço incrível. É muito incrível aquela, cara. E assim, desses três, quais vocês consideram, cara, esse aqui é o indispensável pra gente conhecer
Batman e lembrar com todo esse lance que o André falou de que ele é esse cara, de que ele não é o Bruce Wayne, não é um justiceiro que veste uma roupa e sai à noite e tal. Qual desses três vocês consideram que, puta, esse é o que não poderia deixar de ter sido feito, não deveria ter sido, podia ter deixado de ser feito pra poder mostrar o quanto o Batman é o que o Batman que a gente conhece hoje? O Cavaleiro das Trevas, o Ano 1 ou a Piada Mortal? É que a Piada Mortal explora mais o Coringa, na verdade. Assim, a relação do Batman com o Coringa. Dessas três aqui, eu gosto mais, e que eu já reli várias vezes, o Ano 1 pra mim é a top, assim. Eu acho Ano 1 melhor de todos. Olha o André usando gírias. Porque, mostra... Topzera, mano. Esse top aí ficou... Topzera, mano. Topzera. Ficou marcado aqui. Porque ele não soube se expressar, eu entendo isso. Não sou. Tô na vibe. Tô na vibe aqui dos anos 2000. Tá on fire. Instagrammer. Isso é gíria de quê? É gíria de influencer? Faria Limer. Faria Limer. Eu acho o Ano 1 a mais legal. O Ano 1, ele conta a história... Porque, assim, a ideia que o Frank Miller fez o Cavaleiro das Trevas pra ser como se fosse o fechamento da história do Batman. E depois ele fez o Ano 1 como sendo a primeira história do Batman. Essa era a ideia. Então ele vai pros dois extremos. Só que elas, tanto tematicamente como artisticamente, são bem diferentes. Assim, você vê o Cavaleiro das Trevas, ela impacta muito mais como obra. Uhum. Mas o Ano 1, ele já é mais sofisticado, eu acho, como narrativa. Acho mais legal. Inclusive porque tem a arte do Dave Mazzucchelli também, que eu gosto pra caramba, né? Os dois tinham trabalhado juntos no Demolidor, fizeram lá toda aquela história na queda do Murdoch e tal, que é muito legal também. E foram pra DC fazer esse Batman Ano 1. Conta é meio que aquela história que tem no filme do Christopher Nolan, depois a gente vai falar também, que conta o Batman voltando pra Gotham City depois de muitos anos, né? O Bruce Wayne, no caso. Volta pra Gotham City depois de ficar um tempo longe da cidade e assumindo, né? Começando a luta contra o crime, digamos assim. E nessa história ele chega na cidade no mesmo dia que o comissário Gordon chega também, que ele vem de Chicago pra assumir um cargo na polícia lá de Gotham. E aí vai mostrando a relação dos dois e como que eles se conhecem e como que os dois vão começar a luta contra o crime em Gotham, que era uma cidade super corrupta e polícia corrupta, e a política toda ferrada e tal. Então a dinâmica é bem legal, assim. O quadrinho é bem mais de detetive mesmo, assim, mais noir no sentido estilístico. Não é tanto de aventura, apesar de que tem cenas e tal. E eu adoro, acho genial. Qual dessas você gosta mais? Cara, eu acho que Cavaleiro das Trevas, cara. Eu não sei se foi por conta do impacto e de todo o fechamento, né, da história do Batman. Eu acho que acho que me impacta mais. O Ano 1, por incrível que pareça, eu acho que, é uma história ok, eu acho bacana, eu acho indispensável também. E a Piada Mortal tá entre os dois, né? Assim, como você falou, ele mostra um lado mais do Coringa, né? Qual é o limite da mente humana, né? Explora bastante esse lado psicológico. E também um Coringa, assim como a gente nunca tinha visto um Batman no Cavaleiro das Trevas, a gente também nunca tinha visto um Coringa louco daquele jeito, né? Loucão, ali é o Coringa loucão mesmo. O Coringa é como todo mundo sempre quis ver, né, cara? Sim, é o cara inconsequente, o cara que não tem lógica no pensamento, é o cara que ele vai lá e atira pra matar mesmo, ou ele atira pra machucar, pra zoar. Tem a Piada Mortal tem algumas coisas que deixa no ar aí, se ele estuprou a Bárbara Gordon ou não, se ele violentou também o próprio comissário Gordon, porque ele acaba sequestrando o comissário Gordon, se o Batman matou o Coringa, enfim, tem algumas coisas assim que deixa muita coisa no ar e é uma história, concordo contigo, ela é mais do Coringa, né, essa relação do Batman e o Coringa, mas ela tá à parte. Assim como eu incluiria também o Filho do Demônio aqui, que eu acho que é uma história muito bacana, mas Cavaleiro das Trevas eu acho que é imbatível, cara. Tem a relação, tem toda esse fechamento da vida do Batman, tem a relação com o Super-Homem, a relação, todas as referências com o que aconteceu com os outros heróis, remetem à Guerra Fria ainda, né? Então eu acho que é uma coisa, um fechamento muito, muito digno de um Batman, cara. Eu acho que isso você tocou num ponto importante, que eu acho que é uma história, apesar de tudo isso, assim, de ser um marco mesmo, eu acho que ela é uma história, tem que ser muito contextualizada, sabe? Acho que ela tem muito ali da carga da Guerra Fria dos anos 80. Então, dependendo de você ler, de como você lê aquilo lá, né? Se você não tem muito contexto da época, pode ficar até um pouco meio ridículo, assim, algumas coisas.
Mas claramente ela tá muito conectada com aquele contexto de Guerra Fria, assim. E tem um lance também que é da relação do próprio Batman com o Coringa, né? Que é quando o Coringa acorda em Arkham, depois de ficar anos catatônico. Aquela parte é genial também. Sim, você vê que a faísca dele é o Batman, né? O Batman ressurge, ele ressurge junto. Porque o Batman parou saiu de cena, o Coringa fica catatônico durante anos e anos. E aí na TV, ele tá lá sem falar e tudo, e ele vê que alguém fala assim, porque a volta do Batman e tudo. Na hora o olho dele abre, né? Ele meio que começa a sorrir e aí começa a rir loucamente e tal. E a partir daí ele vai sair. Nossa, é muito legal. Nossa, é muito louco legal. Esse lance, né, cara? Que assim, literalmente, não existe Batman sem Coringa e não existe Coringa sem Batman, né, cara? Não existe o vilão se não existe o herói, né? Um alimenta o outro, Por né? isso que eu falei que eu ia ficar com cagaço se eu visse o Bat-Sinal. Que eu falei, putz, não é legal porque tem o herói, é porque é ruim porque os vilões estão aí, entendeu? Então, mas por que o Coringa, assim, de tantos vilões que nós falamos aqui, como o Homem-Gato, o Homem-Calendário, tantos vilões que botam medo, né, só pelo nome, né? Por que será que o Coringa virou? Porque assim, quando você fala em Batman, o primeiro vilão que você... Algumas pessoas podem lembrar do Pinguim, mas acho que a grande maioria lembra do Coringa. E o Coringa, não só pelo filme agora, mas ele sempre teve um hype maior, né, cara? Todo mundo sempre enxergou. Por que o Coringa virou? Não, gente, e o Coringa dos filmes recentes, não do filme do Coringa, mas o filme do último Batman, o cara foi perfeito, assim. Ele é Você viu o cara na TV, né, no cinema, e você ficava assustado. Você fala, esse cara é realmente... Você vê o Coringa psicopata, não o Coringa palhaço. Pela primeira vez conseguiu se dar o tom psicopata real, digo assim, dá medo, sabe? É o tipo da coisa, você bate o olho e você fala, eu não tenho medo disso. Você fala, não, se um cara com essa roupa desse jeito cruzar a rua comigo, eu vou pro outro lado da rua, entendeu? Nenhum outro vilão colocado no cinema, numa tela de cinema do Batman, deu tão certo quanto o Coringa, né, cara? O Charada foi uma piada. O Espantalho quase chegou lá. Não, mas daí você vai pegar aqueles filmes ali dos anos 90. Também, né, então, cara? querido ouvinte, como você pode perceber, a gente já tá chegando quase no final do episódio e a gente vai ter que renomear esse episódio, porque agora não vai ser o 80 anos mais um do Batman. Não vai ser. São os 40 anos do Batman, porque a gente vai voltar num próximo episódio com outros 40 anos. Então vamos lá, Batman, fecha a porta da garagem, vai. Vamos fechar a porta da garagem. Mas você vai encerrar aqui no meio da conversa? Não vai terminar nunca se a gente não encerrar. Foi muito estranho isso. Oi, gente. E aí? Não vou perguntar o que vocês acharam do episódio, porque o episódio ainda não acabou. A gente só tá fazendo uma pausa pra respirar e a gente vai voltar ainda com a parte 2 dos 80 anos do Batman. Queria agradecer já de antemão ao Dudu, ao André e ao Ricardo Banniman pela presença deles aqui, pela dedicação, pelos estudos e por todo esse conhecimento que eles estão trazendo pra gente. Olha, por isso que a gente quis quebrar em dois, sabe? Não dava pra cortar nada, gente. É muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo, foi muito engraçado. E a gente ainda vai trazer a parte 2. Obrigada, meninos, seus lindos. Seguinte, assim como a gente fez com a gatinha da Capitã Marvel junto com a Carol do The Pet Lady no Ariushi do 80 watts, a gente também tá fazendo um sorteio essa semana. Então, se você tá ouvindo esse episódio na semana do lançamento e na semana seguinte, ou seja, antes de lançar o próximo episódio, a gente tá sorteando um Funko Pop do Batman edição 80 anos, pra comemorar essa data, pra comemorar esse programa que a gente montou pra vocês. Então, quer saber como participar? Corre pro Instagram do Podcast de Garagem, @podcast de garagem. Lá tem todas as regras, vocês conseguem ver direitinho e o sorteio será realizado no dia 21 de setembro. Então, se você tá ouvindo esse programa agora, chegou até aqui, obrigada. Se você chegou até aqui, obrigada. Você já é um ouvinte diferenciado. E não é o dia 21, ou de repente é dia 21, sei lá, de manhã, corre no Instagram do Podcast de Garagem, olha as regras, segue quem tem que seguir, marca quem tem que marcar, que vai ter sorteio no dia 21 à noite, hein? E é isso. Vocês sabem, querem mandar qualquer coisa pra gente, mensagens, críticas, sugestões. Bom, críticas vocês sabem que é pra mandar lá pro eu não vou responder @podcastdegaragem.com.br, né? Mas o resto, vocês podem postar no mural do Podcast de Garagem. Vocês acham o mural em todas as nossas mídias sociais. Podcast de Garagem no Facebook, @podcast de garagem no Instagram e @podcast de garagem com Demudo no Twitter. Além da @chefinha
PDG, o @Tchelo3 e o @EstagiárioPDG. Bom, chega, esse recado já tá longo demais, então escuta aí. Pauta tá aqui. É suficiente. Eu fui tentar imprimir a pauta, mas descobri que eu não tenho 50 folhas em branco pra imprimir a pauta. Então... Eu imprimi a pauta, cara. Exatamente pra não abrir mais uma coisa, clipar, blá, blá, Muito blá, blá, blá. bem, Bunny. Olha aí. Você, como podcaster, está realmente dando exemplo aqui. Puxa vida. Inclusive, o seu André, parabéns. O senhor não merece palmas, como é que é? Merece o Tocantins inteiro, aquelas coisas. Eu mato a cobra e mostro o pau. Porque fica pedindo pauta, por que você não faz a pauta? Então, Mas de acordo com essa pauta aqui, a gente vai falar o quê? Porque a pauta vai tudo. Olha, eu diria que a gente tem tudo na pauta, velho. Eu imagino que esse programa aqui vai ser uma leitura da pauta, né? Eu imagino que dá uns 2 meses de podcast aqui, cara. A gente vai. Eu falei que esse vai ter parte 1, parte 2. Ah, tem que ter, velho. Não é, a pauta é só pra dar ideia. Não, gente, a gente tem que respeitar nossos ouvintes e depois de Avengers, a gente prometeu que não ia mais fazer 5 horas de gravação. Então, mas peraí. Avengers foi quando? Ano passado, não foi? Foi o episódio... Um por ano, então, Marina. Pô, um por ano de 5 horas. Pô... Arrebentar já, meu. Você vai fazer então aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos gravar no final de semana, gente. Eu tenho reunião amanhã cedo, cara. A gente pode gravar uma parte hoje. Eu tenho certeza que vai ficar grande, gente. Não tem pode. Dessa. Olha o tamanho da pauta, gente. Não pode. Não, mas você não precisa fazer a pauta inteira. Inclusive tem aí o roteirinho do início justamente, tipo assim, ele pode focar nisso aí, entendeu? A pauta é um extra a mais, um plus a mais. Um plus a mais. Se alguém plus a mais é redundância, você sabe disso, né? Se aventurar. Plus a mais. O estagiário, pra cada mudança de bloco, eu quero aquele... Sabe do desenho? Ah, legal. Eu acho que a gente pode falar da pauta tintim por tintim, faz tudo, aí edita, coloca num tamanho, né, condizente com o mercado, e depois de 6 meses vende, né, a extended version, né? É, isso. A versão estendida. Vocês não têm noção, gente, essa pauta aqui é ultra resumida. Não, eu tenho certeza. Eu tenho um livro aqui que tem a dieta do Batman. Eu acredito. Claro que eu não duvido. Eu acredito. A dieta do Batman.